Está começando mais um episódio do Seu Começasse do Zero, um podcast feito para você, empreendedor, empresário e corretor de seguros, ou vendedor que quer crescer na vida, na carreira profissional. Aqui você vai ouvir histórias reais de pessoas que saíram do zero e construíram uma carreira sólida, gente que vive na pele o dia a dia das vendas. Se você quer dica valiosa, mentorias práticas e conteúdos que transformam, esse podcast foi feito para você. Mas presta atenção, 99% das pessoas que assistem esse podcast não se inscreve no canal. Então, se você quer transformar sua vida e se inscrever agora no canal, é gratuito, tá bom? É só se inscrever que você vai ter episódios. Outra coisa, esse episódio foi patrocinado pela Clearwater Seguros, que é a corretora de plano de saúde. Se você sofreu reajuste do seu plano de saúde ou você tem interesse em cotações, é só clicar no link na descrição. E agora, solta a vinheta que vai começar um podcast incrível. Pessoal, hoje eu tô com a presença aí do meu amigo Anderson, da E3 Consultoria. Hoje ele tá no cargo de CEO. Anderson, prazer aí te receber, cara, no podcast. Espero que seu conhecimento possa agregar a galera aí. Tem bastante conhecimento e know-how. Cara, obrigado pelo convite, primeiramente, né? É um prazer aí participar desse desafio aí, dessa nova empreitada que você tá seguindo aí. Cara, sucesso. Legal. Show. Anderson, eu queria começar... perguntar como que você caiu hoje nesse ramo de corretagem de seguros. Tá. Da onde que você veio, pra galera te conhecer quem é o Anderson aí da... Legal. Bom, para começar, cara, assim, eu sou um cientista da computação viciado em vender, cara. Essa é a verdade. Isso é top, top. Então, assim, pô, minha vida foi direcionada aí na parte acadêmica, na tecnologia, né? Então, eu me formei em ciência da computação. Mas eu comecei ali, vou tirar os empreguinhos, né? Uhum. Na rede bancária, cara. Então, eu fui bancário, trabalhei dentro de banco. Caraca. Né? E, enfim, comecei a trabalhar com isso, mas eu fui conhecendo ali tecnologias. Certo. E no primeiro ano que eu estava nesse banco aí, eu pedi as contas e fui para um outro banco para ser estagiário de tecnologia, né? Então, eu trabalhava ali com aquela tela preta lá, que chamava COBOL, né? Então, minha trajetória foi tecnologia até certo tempo, mas a minha família sempre teve, né? Meu pai foi superintendente de uma companhia de vida e previdência. Bacana. De uma seguradora. A minha mãe foi corretora, né? Começou trabalhando também dentro de banco, com a venda de previdência, vida, etc. Então eu tive sempre esse pezinho dentro de casa, sempre estudei isso. Eu aprendi a mexer na HP 12C lá, cara. Com 12, 13 anos, meu pai me ensinava a fazer valor futuro, valor presente. Então eram as coisas que eu vivia ali, mas sempre estive dentro da tecnologia. Legal. E aí, cara, em determinado momento, passei por muitos lugares, né, com a tecnologia, me especializei em CRM, principalmente Legal. da Microsoft, onde eu trabalhei aí por muitos anos. Então, prestei serviço aí para grandes seguradoras, para grandes bancos, grandes empresas de real estate, por exemplo, né, construtoras, etc. Na área de análise de sistemas, né? Até que um dia eu tomei a decisão de pegar tudo isso, encaixotar no cantinho e ir para a corretora que já existia da minha família, né, e colocar tecnologia dentro desse negócio. Quando você entrou no banco, então você já entrou nessa área de tecnologia, correto ou não? Não, o primeiro banco eu trabalhei como escriturário. Entrei lá, Caraca. Dentro da agência, fui caixa, vivi todas essas nuances aí de um banco, né? Fui até assistente de gerente. Você foi até assistente de gerente. E acredite, em um ano e pouquinho, tá? Caramba. Entrei, era escriturário, aí deu uns 3, 4 meses ali, eu tinha uma desenvoltura com números ali, eu fui pro caixa. Do caixa, pouco antes de eu sair, de eu pedir as contas, eu já estava sabendo disso, eu recebi a promoção já sabendo que ia sair. Essa foi engraçado. Então eu recebi uma promoção ali que foi para assistente de gerente, né? Tinha lá o gerente PJ, né? Que é a pessoa jurídica, e tinha os gerentes pessoa física. Aí eu recebi uma promoção para sair ali da muvuca ali, debaixo da agência e subir, né? Que a gente tinha esse negócio do PJ assim em cima, dos gerentes ficarem no andar de cima. Ah, que legal. Cara, na sequência eu pedi as contas para ir trabalhar num outro banco, que hoje eu posso falar, o Unibanco. Uhum. Ainda, naquela época, o Unibanco. Que depois eu participei, inclusive, da fusão do Unibanco com o Itaú. Legal. E aí era parte técnica mesmo, sabe? Era código mesmo, era desenvolvimento ali. Então foi onde eu comecei a ter as primeiras interações com grandes empresas na tecnologia. Aonde que... Aí, bacana. É legal aqui que eu vejo toda pessoa de alta performance, o Anderson, eu vejo uma semelhança, né?
Porque você entrou lá praticamente na rede bancária de estagiário, daqui a pouco rapidamente subiu de cargo e você já foi para uma área tecnológica. E como que surgiu essa questão? Você entrou lá num setor administrativo. Como que surgiu esse interesse em tecnologia para você? Cara, pô, a tecnologia eu tenho que voltar muito no tempo, né? Aham. Eu com 12 anos de idade, 10 anos de idade, eu já tinha aquele negócio de arrumar o computador do amigo, do vizinho, Legal. dos colegas da escola. Eu com 15 anos eu tava contando essa história esses dias, inclusive, tinha disquete, né? Caraca. Então eu pegava o disquete, aí chegava na escola e falava assim, cara, você tem o PlayStation aí? Olha só o que eu vou falar agora, né? Mas não me julgue. Cara, tinha o PlayStation? Não, pô, não tem o PlayStation, pô, é caro, enfim. Eu instalo o emulador na tua casa aqui. Então eu já ganhava dinheiro. Entendi. Aí eu, pô, vamos lá, vou instalar o emulador, sei lá, quanto que era, 15, 30 reais. Eu instalava o emulador pro cara lá. Aí o cara, poxa, minha internet não tá legal. Então eu já sempre busquei, dentro da tecnologia, como criar um processo para alguma coisa. Eu sempre fui assim, sabe? Então, por exemplo, com 16 anos eu tinha feito um Senai de manutenção e montagem de microcomputadores. Entendi. Pô, Com 16 anos de idade. 16 anos. Aí você ia na loja, sei lá, Casas Bahia, qualquer lugar, você pagava lá 3 mil, 2.500 reais no computador, certo? Certo. O que eu fazia? Pegava o trem, eu morava no ABC, pegava o trem até a Santa Efigênia, Você mesmo montava a máquina e vendia por 1.650, sei lá, ganhava 100, 200 reais ali. Então, nessa parte... Então, o empreendedorismo já começou desde aí. Cara, hoje eu comecei a perceber isso, mas eu não tinha essa noção lá atrás. Né? Certo. O que eu queria, na verdade, ali como menino era, porra, eu queria ganhar um dinheirinho pra, sei lá, comprar alguma coisa a mais do que a minha família já me proporcionava, né? Entendi. E aí foi assim, cara, porra, com 16 anos, como eu te disse, eu já tinha um cartão de visita. Caraca, Manutenção e montagem de microcomputadores, Anderson Souza, tá aqui meu telefone fixo, que eu nem tinha celular. Caraca. Então, assim, cara, porra, da escola era o lugar preferido para isso, né? Ainda tinha 16 anos. Mas com os mesmos 16 para 17, eu passei por 2 empresas, cara. Eu trabalhei para quem é do ABC sabe, o Estância Alto da Serra, que é uma casa de shows. Certo. Trabalhava lá fazendo a manutenção daqueles computadores. Famosa, né? Famosa, muito famosa, né? O falecido Eloy, que, enfim, foi uma pessoa que abriu essas portas para mim em poucos anos. E olha que legal. Eu entrei ali, aí entra um pouquinho do que você falou de escalar muito rápido as coisas, certo, né? Eu certo. sou um cara acelerado, acho que dá para perceber, né? Sim. Então, assim, eu entrei, deu poucos meses, a empresa que prestava serviço lá falou, não, pô, esse cara vai tomar meu emprego, ou meu contrato. E eu com 17 anos, mais ou menos. Caraca, meu. Aí o cara falou assim, vem trabalhar comigo. Era uma empresa que ficava na Moca. Então ela cuidava só de casa de show. Sabe que você ia nas casas de show antigamente, nas baladas tinha um ticketzinho, né? Você pagava, eles imprimiam ali um papelzinho para você ir no bar e pegar o refrigerante, etc., a cerveja e tal. Então, eu trabalhei para essa empresa que prestava serviço pro Estância Alto da Serra. Legal. Enfim, depois saí, né? Trabalhei para empresas que eram nesse segmento aí de manutenção. Tinha esse negócio, né, cara? Quando saiu o computador, você não comprava o computador pronto, que era muito caro. Sim. Então eu trabalhei nessas empresas que, pô, não, ao invés de você pagar 3, você vai pagar 1,5, 2 aqui, porque eu compro peças e monto. Eu fazia essa montagem, né? Entendi. E aí, quando eu fiz os meus 18 anos, poucos dias depois, e aí, obviamente, devido ao relacionamento que o meu pai tinha na companhia, eu entrei num banco. Né? Legal. Então eu entrei no banco como o escriturário, que foi a origem desse bate-papo aí. Bacana. E em qual momento, Anderson, que você começou a se envolver com a tecnologia do CRM? Boa. Como que você se envolveu nessa parte de tecnologia de CRM, que hoje é tão falado, mas naquela época era algo novo, né? Legal, legal. Cara, assim, o que aconteceu? Veio de uma frustração. É interessante isso. O meu sonho era trabalhar numa grande companhia. Certo. Como desenvolvedor, como um cara técnico ali. Então, quando eu entrei no Unibanco, cara, e fez a fusão ali com o Itaú, eu falei, pô, meu sonho é ser analista desse banco. Eu tinha que ser analista do banco. Porque eu tentei na Bradesco e não consegui uma vaga, nada. Eu fui pro Unibanco, que obviamente depois virou Itaú. E aí eu tinha um sonho que era, cara, eu tenho que virar analista desse negócio. Só que o que acontece, né, cara? Às vezes a gente cria uma expectativa maior do que o que a gente tem que executar ali. E quando teve a fusão, houve um congelamento. E não quer dizer que essa é a verdade de fato. Sim. Mas para mim foi o que foi contado, né? Foi a verdade que chegou que chegou para mim foi assim, cara, pô, teu contrato não vai para frente, né? Imprensa, eu entrei como estagiário, fiquei 2 anos naquele negócio, desenvolvendo, participei de grandes projetos de contas a pagar, né?
Para quem é do meio sabe, cara, você pegava uma planilha um documento com várias colunas que cada posição era agência, o valor, você errava uma linha daquele negócio, você destruía a folha de pagamento, né? Então, quando deu 2 anos desse contrato, ali próximo de 2009 para 10, alguma coisa assim, eu tive essa notícia aí. Então eu fiquei muito frustrado, de verdade, fiquei muito triste. Enfim, eu sou de fato ainda, mas era um cara muito mais ansioso do que eu sou hoje. Né? Então eu criava muita expectativa, eu fiquei muito frustrado com isso. Só que aí, cara, veio uma coisa, né? Graças a Deus eu tenho não sei se isso é habilidade ou o que é, mas eu crio relacionamentos muito fácil. Isso é bom. E na minha faculdade eu criei grandes relacionamentos. Talvez os melhores amigos que eu tenho hoje surgiram de lá também. E um amigo meu, ele sempre batia na minha tecla. Cara, vem trabalhar aqui nessa empresa. Era, acho que a primeira, se não a segunda consultoria do Brasil de CRM da Microsoft. Que top. Eu não vou chutar aqui qual que era a posição, porque eu não me recordo. Mas era uma empresa que tinha começado há poucos anos ali. Né? Ela tinha, sei, talvez 7, 8 anos. Foi 2003, uma coisa assim. Tá? E aí eu sempre... Foi o lance do julgamento. Né? Eu falei, não, pô, mas eu quero trabalhar no banco. Eu quero trabalhar numa empresa gigantesca, numa multinacional. E esse meu amigo, cara, vem. Nunca fui. Nunca fui fazer uma entrevista sequer. Aí eu perdi o emprego que eu não tive, na verdade, né? E aí, cara, olha que engraçado. Para eu não ficar parado, eu fui para a corretora. Que já existia a corretora. Então eu fui lá ajudar num sistema, numa planilha, numa coisa ou outra, até eu me recolocar. E aí esse meu amigo falou, cara, você não quer vir mesmo? E aí foi onde tudo aconteceu, cara. Eu fui para uma empresa, sentei numa mesa, senta esse meu amigo e senta um cara que era um par dele dentro dessa empresa. E eles desenvolviam, a gente chamava de add-ons, né? Eram aplicativos para CRM. Então, pô, você contrata uma plataforma de CRM antigo, ele não tinha tudo. Ele não tinha chat, ele não tinha portal, ele não tinha site, ele não tinha um conector com outro sistema. Então, o que essa empresa fazia? Ela criava esses conectores e colocava no marketplace da Microsoft para vender. Entendi. E aí eu fiz uma entrevista com o cara só falou assim, pode começar amanhã. Então aí foi onde eu comecei a ver CRM na minha vida. Eu não sabia nem o que era o conceito, tecnicamente, tá? Então foi quando eu comecei. Você falou um negócio aqui que eu achei legal. Eu acho que dá para explorar um pouco isso aqui. Você abraçou a pequena oportunidade. E qual que é o problema da galera? Eu quero, por exemplo, ficar rico, mas eu não quero passar o processo. Então, tipo assim, nesse momento você entrou numa pequena empresa, mesmo com um sonho maior, para você poder ultrapassar o processo e você aprender aí, você ter o resultado. Aí nessa pequena empresa, aí, Anderson, como que foi? Você ficou quanto tempo nessa empresa? Cara, entre idas e vindas, eu fiquei quase uns 11 anos ou 12 anos nessa empresa. Porque eu tava nela, né? Enfim, tecnologia tem disso, né? Eu entrei nela, deu poucos anos, eu saio para ir para um outro banco, para o Santander. Legal. Só que a partir daí, ô Jefferson, qual foi o legal? Eu não ia mais atrás das coisas, né? Entendi. A demanda era muito grande, ainda é, de tecnologia, que ela vinha atrás de você, cara. Entendi. Então, ou seja, você criou o seu nome nessa pequena empresa. Nessa pequena empresa. Então, quando eu entrei ali, é óbvio, o banco também foi muito importante para mim. Sim, claro. Porque senão o outro banco não tinha me chamado. Correto. Né? Então, quando eu comecei ali, eu saía, ia para o banco. E como eu consegui exponenciar aí financeiramente falando? Eu saía de uma empresa como um júnior ali, tinha trabalhado 2 anos, por exemplo, ia para um banco. Essa mesma empresa, daqui 6, 7 meses, falava, cara, volta, agora eu te pago o dobro. Caraca, e assim ia, cara. Então isso eu fiz... O leilão, então, com você. Como se fosse um leilão, mas assim, é como funciona de fato o mercado para algumas áreas, né? Ou funcionava, né? Então, ali... mas ali foi onde eu, de fato, vivi CRM, né? Junto dessa empresa, e eu também trabalhei numa outra que era acho que a segunda maior consultoria do mundo aí, que é uma empresa francesa. Eu trabalhei nela também por intermédio das 2 empresas. Então, eu comecei lá como um terceiro dessa, e aí depois eu fui contratado. Caraca. Né? E, cara, assim, o que aconteceu? Quando eu entrei nessas empresas de CRM, né, eu passei por todas as áreas. Então, eu mexi no código, eu apresentei, era uma habilidade que eu tinha muito de apresentar os sistemas para as empresas. E o legal, Jefferson, que assim... CRM é uma coisa que naquela época
era para grandes empresas, né? Certo. Que não é a realidade hoje. Mas, Sim. era um negócio para grandes empresas. Então, cara, eu não entrava numa empresinha para apresentar. De repente, eu estava lá dentro de um banco, de uma construtora gigantesca. Caraca. Ou, por exemplo, eu já tive a oportunidade de trabalhar para corretoras de investimentos fora do país. Legal. Né? Então, eu fui sendo apresentado para um mundo que, cara, eu não tinha noção que existia. E aí eu fui entendendo esses conceitos de CRM, eu fui aprendendo esses conceitos até que eu cheguei na função que para mim foi a mais importante e foi a que eu mais convivi dentro dessas empresas, que era pré-venda. Né? Então, minha função principal era o pré-venda. E como que era essa dinâmica naquele tempo da utilização do CRM com a pré-venda? Como que funcionava na prática? Assim, se fosse colocar assim no nosso método, para ficar mais simplório. Por exemplo, se um vendedor deles quisesse utilizar naquela época, como que funcionava esse processo de pré-vendas? Simplificando muito, porque cada empresa deve ter a sua dinâmica, né? Tá. Bom, beleza, entendi. Vamos trazer aqui, vamos supor, para um saúde? Isso, pronto. Boa, beleza. Coloca aí para uma venda consultiva. Quem seria o pré-venda hoje dentro do saúde? O especialista no assunto. Certo. O cara que domina o produto. E não o cara que abre a porta. Essa é a diferença. Tá. Então, como é que era essa estrutura? Eu tinha um cara que abria a porta, era o comercial. Esse cara era network, é o cara que janta, almoça, que 11 da noite ele tava abrindo negócio. Mas ele não fala assim, e aí como eu vou usar o exemplo da TI fazendo analogia para o saúde, ele não fala assim, o reembolso é esse, o múltiplo é aquele, dá para customizar, não dá para customizar, dá para ter rede fora do país. Ele não sabe. Por quê? Não é que ele não sabe, né? O papel dele é abrir a porta e não ser o técnico. Ele é o cara de relacionamento, ele é o cara do café, tá bom? Aí esse cara fala assim, Jefferson, posso falar sobre o produto saúde com você da sua empresa? Tem, sei lá, 500 vidas? Pode. Tá bom, então vou marcar uma reunião e vou trazer o meu pré-venda. Entendi. O papel do pré-venda, imagina assim, você é o meu pré-venda e eu sou o comercial. Certo. Eu sento aqui e falo, pessoal, trouxe o Jefferson, nosso especialista. É como as seguradoras fazem hoje com os especialistas que elas têm ali debaixo do gestor de uma região ali, de uma superintendência, por exemplo. Certo. Então o Jefferson sentava e eu falava, pessoal, que vim apresentar, a proposta é essa aqui, ficou em R$200 mil, e o Jefferson vai explicar a parte técnica para vocês. Aí o Jefferson vem e fala, o concierge funciona assim, isso funciona assado. Caraca. Você é o técnico. Isso dava uma credibilidade muito grande. Tá? Tem uma questão aí muito importante. Eu uso muito isso, tá, Jefferson? Tá. Muito. Às vezes eu sei tudo, mas eu levo o cara do meu lado, falo, eu vim aqui apresentar para vocês, eu trouxe o meu especialista em saúde empresarial, por exemplo. Legal. Isso dá credibilidade. Só e isso você aí tem o ping-pong, cara. O ping-pong é a melhor coisa do mundo. Já valeu o podcast, hein, galera? Eu vou falar assim, Jefferson, é assim que funciona? Aí você, solta a informação. Cara, isso, na minha visão, na técnica que eu aprendi com um grande mentor numa empresa que eu tive, que era essa empresa de CRM, essa consultoria, e ele sempre falou, cara, você tem que deixar o olho do cliente brilhar. Então, você mostrar estrutura é a melhor coisa do mundo. Então, se você tiver a oportunidade de levar o teu pré-venda, é óbvio que não precisa virar escola de samba, né? Sim, é o teu pré-venda, ou o teu marketing, ou se você vai falar de um sistema que você entrega além do produto, o teu cara de TI, ou o teu cara de pós-venda, a tua coordenadora de movimentação, cara, isso é sensacional. Porque você está mostrando estruturação. Legal. Não é só o Jefferson lá na frente. Né? Aquele vendedor que faz tudo, né? Sim. Então, cara, isso, na minha visão e que eu aprendi, você tem que mostrar. Legal. E normalmente, eu vou te falar uma coisa, eu tive um vendedor... Nem imaginava que tinha isso aí, Anderson. Um cara de relacionamento, cara. Cara, vou te dar, foi uma coisa muito legal. Tá. O cara que foi o vendedor que eu era pré-venda, então pensa assim, o vendedor era o cara-chefe aqui, tinha diretor de comercial. Certo. O vendedor, que era o comercial. Correto. E os pré-vendas. Então, um pré-venda atendia vários vendedores, ou um vendedor tinha vários pré-vendas. Na TI a gente chama isso de muitos para muitos. Beleza? Entendi. Então o relacionamento era muitos para muitos. Não era um cara... Eu não trabalhava só para um cara. Daí eu era avaliado por isso. Olha que legal. Eu tinha um desses comerciais que hoje ele é Country Manager do Brasil, dessa empresa que é a maior consultoria de Dynamics aí do Brasil. Do Brasil não, do mundo. Que é uma empresa dinamarquesa. Esse cara, ele sabia mais do que eu. Só que ele me levava. Você entendeu a lógica? Entendi. É criação de autoridade. E não era só por levar, não era só o frufru. Mas vou dar um exemplo para você. Você é um comercial hoje.
Você precisa abrir portas, certo, Jefferson? Seu papel é abrir portas de oportunidades. Eu acredito que todo papel de CEO é isso. Então, beleza. Você O abre, principal, né? Você abre portas, você abre oportunidades. Correto. Você imagina se você abrir 3 oportunidades hoje. Correto. Tá? Você está aqui no podcast. Correto. Você abre 3 oportunidades hoje importantíssimas. Aquelas que você tem que olhar tudo, que você tem que ver o detalhe, que você tem que fazer uma apresentação, que você tem que ter o teu marketing ali, fera no slide, em qualquer outra ferramenta. Se você pegar 3 dessas e você for executar isso e apresentar isso, a chance de você não ter tempo para entregar as 3 ao mesmo tempo ou confundir alguma coisa é gigante. Por isso Sim. que segmentar dentro do comercial quem abre porta, quem é o vendedor de fato ali e quem é o pré-venda, ou seja, um técnico dentro do comercial, cara, isso é fundamental. Porque, por exemplo, enquanto você está trabalhando a abertura de oportunidades, alguém está desenvolvendo o que você deveria fazer tecnicamente, que é, por exemplo, no caso do saúde, criar uma cotação. Sim. Por exemplo, quando a gente fala de um PMzinho, você não precisa se preocupar tanto com isso. Mas e quando você fala de um empresarial? Que você tem que pedir uma customização, que você tem que pedir talvez um hospital diferente, um reembolso diferente, uma situação que para aquela empresa vir tem que ter. Por exemplo, a gente já teve situações em que a gente limitou o uso da coparticipação. Por exemplo, a OMS ela pede, né, ela diz que uma pessoa tem que ir até 5 vezes ou 6 vezes ao ano numa consulta eletiva. Certo. Então ele vai 5 vezes, faz 2 check-ups ou um check-up por ano, ok? Certo. O que a gente fez? Pô, eu levei esse estudo para a empresa, e aí junto com o meu time falei, olha, vocês precisam ao invés de colocar a coparticipação, que era o desafio dentro da empresa, vamos começar assim, ó, até 5 vocês não pagam coparticipação. Legal. Até 50 procedimentos simples, que é hemograma, raio-x, essas coisas, você não paga coparticipação no ano. Passou disso, começa a pagar. Cara, aí qual que é o papel que eu falo que é do pré-venda? Imagina você no comercial brigando a semana inteira com a seguradora para customizar isso. Então você lança a ideia, coloca isso no papel e coloca alguém para executar. Legal. Mas na hora de apresentar, você não precisa do cara lá? Claro. É isso. Do relacionamento. Então é isso que a gente fazia. Então tinha um cara que abria a porta, ele me levava, ele participava, só que dali para frente, olha que legal. Se você vende algo hoje customizado, como eu estou te falando, certo, você não tem que passar para o teu time de movimentação, ou para quem vai implantar, ou quem vai cuidar da conta, ou aquela pessoa que vai ficar no concierge ali, se você criar dentro do teu negócio. Sim. Se você tiver que fazer todo esse processo, cara, você não consegue atender os 3 clientes que eu te falei. Então, esse é o negócio. Então, quando esse cara... Sair do operacional mesmo. Sair do operacional. Né? Então, a gente tem aquela pirâmide lá que você deve saber que agora me deu um branco aqui, né? Que é o estratégico, processual... Isso. É estratégico, tático e operacional. É isso. O cara, o CEO, o cara que quer que seja, o diretor, o dono da corretora, que está 100%, não é ruim. Só que ele não vai conseguir escalar. Ele não vai conseguir criar... Ele não vai conseguir fazer mais com menos. Essa é a verdade. Legal. E aí o papel Esse lá... assunto é legal. O papel naquela época era legal porque esse cara, enquanto ele abria a porta, me trazia e a gente desenvolvia, quando ele sai disso e fecha o negócio, ou está para estimar, enfim, precificar, naquela época, e aqui no caso você está em contato com as seguradoras, ele está vendendo, cara. E aí o pré-venda está fazendo esse papel de falar com o técnico, de falar com o pricing lá da operadora A, B, C, D. Esse é o legal de você ter essa estruturação dentro de qualquer negócio. No seguro, não é normal ter isso. E não, mas seria sensacional se você conseguisse. Já estou pensando em colocar em prática, né? Cara, modéstia à parte, a gente usa esse modelo, certo, não com essa nomenclatura, né? Hoje o meu pós-venda, eu tenho lá o pós-venda, mas o meu pós-venda ele é implantação / pós-venda. Certo. Então, toda a demanda, tá? E eu não estou falando só do Anderson, não, tá? Então, por exemplo, eu tenho um head de empresas que ele trabalha dentro de uma rede bancária. Tá? Legal. E normalmente essas pessoas que trabalham lá fazem o quê? Vendem, implantam, suportam, atendem. Tudo. Ou seja, ele não consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue atender 4 clientes com excelência. Não, mesmo. Ao mesmo tempo, não. Ele atende, mas ele se limita. O que a gente tem? A gente tem uma esteira, cara, que é mais ou menos isso daí do pré-venda. O cara vende, abre a porta. Ele colocou na esteira no CRM, vira as costas e vai pro próximo. Ele tem relacionamento com a empresa, ele não morre. Não é vender e virar as costas, mas ele virou as costas pro processo de implantação, de cotação.
Entendi. Por quê? Porque operacional ele sai fora. Porque o time é alinhado. O time tem que estar alinhado em duas coisas. Técnico, então ele tem que saber de fato o que ele está pedindo. O time tem que ser sênior. Tá? E o segundo, cara, que para mim é importantíssimo e eu acho que muitos corretores pecam nisso. Financeiro. Ó, o pós-venda, alguém vai me matar depois disso aqui. Mas o pós-venda tem que também variar, cara. Pra mim é assim que funciona. Como assim o pós-venda? Então, o meu cara de implantação, o meu cara de... Tem que ter variável, perdão. O meu cara de implantação, o meu cara de pós-venda, ele tem variável. Legal. Que é aquilo que a gente conversou sobre bonificação. Exato, a gente já conversou sobre isso. Tô querendo implantar na corretora. E se esse cara não tiver isso, você acha que ele vai... Eu vou dar um exemplo. Pega alguém de pós-venda hoje ou alguém que faça implantações. Correto. Tá bom? De qualquer lugar, mas que não tenha variável. Chega hoje, véspera de feriado, e joga 20 contratos lá para ele. Ele não tá nem aí pro ticket. Vamos imaginar que você tenha 20 contratos. Certo. PME, parte 2. E vão totalizar ali R$90 mil em produção. Pô, é bom? Né? Top. Você joga esses 20 na mesa do cara ali da implantação hoje, nem sei que horas são, 4, 5 horas. É isso. Véspera de feriado. Você acha que o cara vai fazer feliz? Não. Deveria executar o trabalho dele. Não, se o cara for bem remunerado, a empresa valorizar o cara... Mas é aí. Você tem duas formas de remunerar. Quando a gente tá falando de escala, quando você é pequeno, não tem como, cara, se remunerar tão bem. É, fato. Então o que você tem que fazer? Se a empresa cresce, você cresce junto. É exatamente isso. E aí o variável entra. E o cara cresce junto. O cara cresce. Legal. Então esse é o legal. Então assim... Cara, no pós-venda, você tá falando implantação e pós-venda. Implantação e pós-venda. O que eu acho mais legal, Jefferson, lá no escritório, é quando alguém fala assim, cara, sei lá, virou uma campanha, baixou uma tabela e começa a vender. O sorriso do pós-venda vem aqui, cara. Caramba. Eu falo, pô, caraca, eu tenho que implantar. Tem que dar certo. Ó, tem que dar certo. Ó, mas uma coisa que você tá falando, é bom pontuar, porque senão a galera, os corretores é tudo doido, né? Senão os caras vão colocar e, pô, eu vou pagar milhões. Aí o cara não tem lucro, velho. Calma. Não, o que eu tô vendo hoje, o cara não faz conta. A gente não tá falando nisso. A gente tá falando o cara... Primeira coisa que você falou, financeira. Primeira coisa que você falou. Então o cara tem que pegar o financeiro dele, analisar ponto a ponto. Olha, peraí, o financeiro... Opa, peraí, sobrou uma quirelinha de dinheiro aqui. Vamos ajudar a galera aí do pós da implantação. Fazer uma questão de organização de gestão. Mas aí é outro assunto, né? É outro assunto, aí a gente tá falando de como empreender em não, qualquer mas negócio, eu só tô dando um adendo, senão os caras vão falar, viu o Anderson colocar, vou colocar na minha corretora aqui e vou dar dinheiro pra todo mundo. Pode ser que aumente as vendas. Mas pode ser também que o cara não tenha lucro, que é o que tá acontecendo muito no mercado. Acontece muito no mercado essa questão do... E aí, assim, sabe o que é legal? Quando a gente fala assim, quando a gente fala muito em crescimento, eu tenho medo dessa palavra, cara. Até meu pai sempre me puxava um pouquinho. Porque não adianta só crescer. Legal, esse assunto é legal. Não adianta, cara. E eu aprendi isso na dor também, tá? Eu já tive projetos assim que eu iniciei e falei, caraca, meu, e a gente vai fazer tudo e começa, sabe? E cresce. Aí você fala assim, putz, mas... o tempo que a gente estava falando, que é o maior ativo que a gente tem, sim, aquele negócio começa talvez não fazer sentido. Então, não é só crescer, cara. Você tem que se organizar e ir crescendo e fazendo as duas coisas. Eu sei que não dá para só ter o nosso lema aqui, que é ordem e progresso, sim, mas a ideia é você tem que um pouco crescer e aí você faz a sua pausa ali e organização. Porque, Jefferson, você falou uma coisa, cara, eu conheço várias pessoas, assim, que não só nos seguros, tá? Não só no corretor, que o cara começa a crescer, e daqui a um tempo você vê o cara e fala, pô, tô quebrado. Pô, tá difícil. Mas como, cara? Você não tinha 300 pessoas. Aí vem o lance da organização. Porque aí o cara só olhou dinheiro. Se o cara não olhar processo, se o cara não conseguir sair do operacional... Cara, de verdade, eu não quero ter 200 pessoas lá vendendo saúde e eu não consegui sair do operacional, cara. Aí virei um escravo do negócio. Nossa, entendeu? Então eu acho que esse é um medo que eu não tinha no passado e hoje eu tenho. Então hoje eu falo, cara, tá, não precisa. Aí eu cresço um pouquinho. Ou então, para o cara de saúde, é sempre assim, cai uma conta boa, né? Cai uma conta boa. O que eu faço? Opa, uma parte disso é para organizar. Então hoje, se eu não tenho marketing, trago o marketing. Hoje, se eu não tenho o cara para mexer no meu CRM, trago o cara para mexer no CRM. E aí vai fazendo isso só aos poucos. Agora, se eu fizer só organizado também, aí entra aquilo que você falou. Não tem lucro.
Exatamente. Porque tem aquela, porra, não, eu tenho uma carteira, eu vendo pra caramba, eu tenho 50 pessoas só do administrativo. Ah, cara, desculpa, você tá perdendo dinheiro. Porque você não tá tendo lucro. Então é muito difícil isso. Isso não é só pro corretor, isso é pra, enfim, qualquer negócio que você abra. Mas o corretor acontece muito, cara. Porque o corretor, normalmente, ele começa sozinho. Normalmente, ele começa sozinho. É o famoso solo, que eu sempre falo, o corretor solo. E aí, cara, ele, na verdade, não é uma empresa, né? Ele é só o cara que recebe comissão. Esse é o problema. Aí é um problema. E você falou um negócio aqui que vai encaixar no que a gente tava conversando. Você acha que, por exemplo, tem duas maneiras do cara crescer. Isso aí é no nosso segmento, mas eu acho que toda empresa é mais ou menos parecida. Ou o cara contrata mais gente, sofrendo mais riscos, um monte de coisa, e sendo que não sabe se vai dar certo ou não. Sim. E aí o cara tem que saber o que ele quer. E tem essa parte que é o que você... Eu concordo plenamente com você, é tentar aumentar o faturamento sem aumentar o trabalho. Então, por exemplo, essa parte de relacionamento, no seu ponto de vista, pela sua expertise, sua experiência, você acha que dá para implementar em qualquer mercado, inclusive o nosso, essa questão de relacionamento, trazer grandes contas? Cara, pra mim é o que é o meu carro-chefe. Show. Vamos dar números, né? Pra gente não Vamos. falar o número em si financeiro, mas falar em número de, quando você falou de funcionários. Certo. Cara, eu já vi corretora com 30, 40, 50 pessoas na operação e 10, 20, vamos pegar 10, 20 caras ali que um sênior meu, um associado meu faz isso aí no mês. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Então, qual que é o lance É trabalho aqui? inteligente. É inteligente. Então você tem duas coisas, né, na minha visão. Perfil. Certo. Não dá pra tirar pra todos os negócios, pra todos os perfis, cara. Eu não acredito nisso. Eu já testei isso. Tentei, por exemplo, eu vou pro massificado de forma desorganizada. O que que eu acho? Não é que você não pode ter várias coisas. Eu tenho. Certo. Eu vendo vida, eu vendo saúde, eu vendo todos os segmentos. Correto. Cada um, obviamente, na sua proporção e na sua energia que a gente quer investir. Só que o que eu quero dizer é, se você pegar um vendedor de saúde, por exemplo, né? O saúde é um bom assunto. E achar que ele vai vender do adesão ao empresarial, pode esquecer. Eu não acredito nisso. Se você não colocar, por exemplo, quando eu falo que eu tenho um head de empresas, é um cara que só trabalha porte grande. Esse não adianta. Ele chega uma hora que é óbvio, isso é tempo. Chega uma hora que ele não tem como, cara. Ele vai, acredite, tem vendedor nesse perfil que ele tem que recusar o perfil que não faz sentido com a energia que ele gasta. Então, eu não estou dizendo que a corretora despreza esse cliente. Não, pelo contrário. Ela segmenta. Então, você pode ter certeza, se você ligar amanhã para 2 caras sêniors no meu escritório Certo. e falar assim, cara, eu tô com um plano aqui individual para fechar aqui de, sei lá, vou chutar aqui, R$300. Ele vai te atender super bem, vai falar, cara, pode ficar tranquilo que a fulana de tal ou fulano de tal vai te entrar em contato rapidamente com a cotação. Ele direciona para outra pessoa. Cara, não adianta. Às vezes a energia que esse cara gasta com esse plano, ele gasta com o perfil que ele atende. Então, você precisa estar no meio, Jefferson, não tem jeito. Se você atende, por exemplo, Porte 2, empresas de 30 a 99 vidas, Certo. você tem que estar nesse meio. Explica mais para nós, como assim? Então, por exemplo, você começa a atender empresas nesse porte aí que tem, tecnicamente, na minha visão, elas já têm uma empresa mais estruturada, pode ter um financeiro, um RH, certo? Correto. Então, o teu relacionamento é ali. Então, esteja em lugares, por exemplo, vai no Conar, cara, sei lá. Vai no Conar falar com o RH. Né? Que aí a gente está falando talvez de outro porte, né? Eu dei o exemplo do porte 2, mas aí a gente está falando talvez de empresarial. Mas esteja nesse meio. Então, por exemplo, quando eu falo de um cara que está na rede bancária, ele tem que trabalhar um segmento. Empresas que faturam X. Empresas que têm um número... Você vai fazer ligação, você vai fazer um SDR, por exemplo. Certo. Vou pegar o Leandro Girodo, que é um mestre nisso daí. É. Se ele colocar um cara para ligar para a tia que quer fazer o plano sênior ou para a empresa de 500 vidas, você acha que vai dar certo? O mesmo cara? Não é que ele não vai fechar, ele vai fechar. Vai fechar. Só que assim, não tem foco. O que eu acho é que assim, tem que ter perfil. O cara que cuida de PME, por exemplo, do Porte 2 que eu te falei, ele tem que focar nisso, cara. Porque ele começa a se especializar nesse assunto. Legal. A memória é um negócio muito doido. Você já viu aquele Poder do Hábito?
Já ouvi, mas eu não li esse livro. O meu só foi um resumo também. Mas assim, onde eu quero chegar? Não é sobre o livro em si, mas se você fala de PME, eu estava falando de customização, por exemplo, né? Certo. Se você fala de PME Porte 2, tem características diferentes ou não? Tem, Tá bom. total. Beleza. Eu, por exemplo, se você me perguntar sobre um monte de planos individual, eu não sei responder. Certo. Beleza? Eu também não sei responder sobre empresas de 5, 10, 15 mil vidas. Mas no meu nicho, onde eu atuo, que é o PME, que é o PJ, né, de 100 a 500 vidas, eu vou saber responder. Legal. Que é onde eu abro portas. Entende? Ah, Certo. Anderson, mas se um amigo seu te chamar, você não faz o plano lá de 3? Claro que eu faço, pô. Eu não disse que eu Sim, não faço. você tem Eu uma disse pessoa que eu específica. disse que você tem que segmentar. E às vezes falta isso pro corretor, cara. O corretor não divide. Legal. O que o corretor faz, ô Jefferson? Ele é zoiudo, né? Pô, meu amigo me chamou aqui, cara. Eu não vou pagar a comissão pro cara porque a indicação foi pra mim. Cara, pô, aí que tá o erro. Sabe onde eu tô investindo, Jefferson? Eu pego 10 indicações dessa e eu tô treinando meu cara. Eu tô fazendo ele feliz e eu tô pagando comissão pra ele cuidar do meu cliente. Isso é relacionamento. Certo. E aí onde eu tô focando? No nicho que eu quero. No nicho do Anderson. Falando do Anderson como vendedor agora, não como Certo. CEO da E3. Eu tô focado no nicho. O meu cara lá que trabalha só, por exemplo, clientes da rede bancária, Aham. é só lá que ele tem que trabalhar, cara. Se esse cara estiver fazendo outras coisas, não vai dar certo. Mas quando eu digo de não dar certo, é o relacionamento. Aí eu ia chegar lá. Todo mundo deve estar pensando, porra, mas o cara vai perder a venda. Não. Quando você conquista um cliente desse, ô Jefferson, você acha que é mais caro conquistar um novo ou cuidar do que você tem? Muito mais caro sempre trazer o novo. Sempre. Então, só que o que você tem, ele tem um poder de trazer novos negócios, trazer recomendações. E aí é o que eu falei de estar no meio. Pô, você tem uma empresa de... vou chutar aqui, eu ia falar tecnologia, vai ficar muito chato, mas de transportes, boa. Você Certo. tem uma empresa de transportes. Cara, você não tem um cliente que é chegado, que gosta de você, ou então o teu funcionário, ou o teu gerente, ou o teu vendedor lá, sênior, qualquer um que seja, tem um relacionamento com o cara? Ele tem que estar lá no meio. Quando tiver uma reunião lá em São Bernardo, das cegonhas, o cara tem que estar lá, pô. Vai lá se relacionar com os amigos do teu cliente. Pronto. Entendi. Então isso é um modelo, que é o que a gente pratica muito, de relacionamento. Legal. Faz um evento... às vezes o cara tem medo. Não sei o que acontece. As pessoas têm medo do cliente. Só fala com o cliente quando tem problema ou quando é renovação, certo? Sim. Cara, faz um... Isso, aí, óbvio, é porte, tá, cara? Não dá pra fazer isso pra todos os clientes. Correto. Mas o que a gente faz? Aí tá aqui pra não mentir. A gente faz um cronograma que é a jornada do cliente. Eu falo com o cliente todo mês, Jefferson. Eu, empresa. Se eu não tenho nada pra falar pra ele, eu mando um folder com o logo dele e o meu falando Outubro Rosa. Cuide da saúde dos seus funcionários. Pô, Legal. mas se você não falar com o cara, como é que você vai fazer relacionamento? Aí chega a renovação, sabe o que o cara faz? Acho que eu vou abrir oportunidade para outro corretor. Porque não tem relacionamento. Cara, é óbvio. Aí se entrar vamos dar um exemplo. Você tem RH. Então, a partir lá do Porte 2, ou enfim, do empresariado, você tem RH. Aí o RH fala assim para você: pô, obrigado. Você implantou aqui, agora eu faço toda a movimentação. Para mim, você vai perder esse cliente já. Então, você tem que fazer a movimentação do cliente. Você tem que falar com esse cliente. Você tem que resolver problemas mesmo que eles não sejam seus. Sabe aquele problema que vem da seguradora? Sei. E muito corretor fala, liga lá na seguradora porque pela LGPD. Agora tem essa desculpa, né? Porque pela LGPD... Cara, você é corretor, cara, você tem que intermediar tudo. Legal. Mas isso aí você tá falando se for o... Aporte. Aporte grande. Aporte não grande. vai fazer isso com adesão, pelo amor de Deus. Mas não... Isso, exato. Por isso que eu tô falando, quando você segmenta, o que acontece quando você segmenta a adesão para um perfil, um ou mais funcionários ali, ou mais vendedores? Certo. Ele vai atender o adesão como tem que ser o adesão. Entendi. Porque esse cara não tem movimentação, esse cara não faz... ele não gera mudança. Né? Aí, o que ele faz? Ele entra, o máximo vai acontecer, ele renovar ou ele cancelar. Mas ele não exige relacionamento. Então, é uma forma de se relacionar diferente. Quando você fala, cara, pra mim, tá? Quando você fala a partir de 30, você já tem que ter relacionamento nesse nível que eu tô te falando, na minha visão. A partir de 30, então, já tem que ser esse nível. 30 funcionários. Certo. Não é a família do cara com 12 dependentes, dois irmãos e sabe? Porque tem isso. Tem empresa que tem 12 dependentes lá. O cara tem um restaurante, é o pai, a mãe e 12 dependentes. Então, não é isso. Mas pensa comigo. Você tem 30 funcionários numa empresa. Aí vamos abrir o leque agora, vamos falar de multiramo, por exemplo. Certo. Você tem 30 funcionários, você fechou um saúde lá. Cara, vai um dia lá, paga um café.
Legal. Jefferson, ó, liga na empresa e fala assim, ó, eu quero fazer um café. Vou sortear um Alexa. Sei lá, cara. Se não pode ser Alexa, leva qualquer coisa. Uma palestra leva lá. um brinde, pô. Tem gente que gosta de brinde. Você tem copo da sua empresa? Você tem caderno da sua empresa? Leva um brinde. Faz, ó, vou fazer um evento aqui para me apresentar para os seus funcionários. Olha que louco. Legal, legal. Aí, olha só. Não vai fazer isso se você não está estruturado. Por isso que eu falo, você tem que ir podando isso. Certo. Vai lá e apresenta. Se você é só saúde, você apresenta, tira as dúvidas. Pô, a empresa vai olhar, cara, ela vai olhar com isso com outros olhos. O que o cara faz quando ele tem problema no plano de saúde? Ele liga pro RH, né? Sim. Você acabou de eliminar o RH. Não é que ele não vai ligar para você, mas você já tirou dúvida que possível, cara. O cara vai entender que tem uma regra. Aí vem a parte que eu acho sensacional de você ter um CRM e você fazer isso de forma organizada. Legal. Você foi lá na empresa, certo? Correto. São 30 vidas. Você só conhece o nome e o CPF. Porque Beleza. você só implantou, você nunca falou com elas. E se naquele momento você cadastrou todas essas pessoas dentro da sua base? E se naquele momento você abriu uma tela, Jefferson, e falou assim, cara, mas a gente também tem seguro viagem para pessoa física. A gente também faz automóvel. Você tem essa estrutura? Legal. Não tem, não vai ofertar o que você não sabe fazer, ou o que você não consegue fazer. Mas tem estrutura? Tem. E aí vai. Ó, vou dar um exemplo. Quando eu tenho produto que é simples, por exemplo, como um seguro viagem, simples de contratar, né? Eu taco no meu pós-venda, eu acabei de falar. Aí o meu pós-venda vai sorrir. Fala, cara, ó, tá aí. Chegou lá o lead do cara, que na teoria é um cliente já. Não é um cara que eu captei na internet, eu não paguei pra esse cara. Entendi. No próprio relacionamento. No próprio relacionamento. Ó, eu tenho um cliente, vou dar um exemplo prático aqui. Tá. Foi esse exemplo que a gente fez um evento, empresa de 35 vidas. Foi ideia, inclusive, do nosso head lá de empresas que eu te falei. O que ele fez? Foi lá, pediu autorização. Cara, a gente pode sortear uns 2 brindes? Pode. Comprou 2 Alexas lá de R$200. Porra, plano de 40 mil, por exemplo. Entendi. Pegou 2 Alexas, fez o evento. Falou. Foi o marketing, foi a Tayla lá, fez um evento legal, levou um cafezão. Pô, a gente faz isso. 2 dos 35 fecharam 2 seguros viagem. Caraca. Depois, não foi no dia, tá? Sem mentira. Não, o cara fechou lá, depois entrou em contato, tem o telefone, colocou o QR Codezinho, chamou o WhatsApp com automaçãozinha que existe. O cara fechou 2 seguros viagem. Em outubro do ano passado, te mostro isso depois, eu fechei para essa empresa 1 milhão e pouco de consórcio. Caraca. Por quê? Quando a gente foi no evento, o dono aqui do lado, a gerente do financeiro do outro, e enquanto o cara conversava, chegou para uma das pessoas que estavam lá, inclusive a minha mãe, que trabalha na corretora até hoje, 24 anos aí. Ela é uma conta da minha mãe. Caraca. Ele chegou e falou assim, conversando, vou trocar frota. O cara tem um monte de Fiat. Vou trocar frota. Empresa de tecnologia, de automação. Falou, como você troca a frota? Eu faço um financiamento. Ela, pô, você já pensou em fazer consórcio? Como que funciona? Vamos marcar outra reunião. Pronto. Aí entrou uma campanha aí, né, de uma seguradora com 50% de pagamento da parcela reduzida. Putz. Batata. Caraca. Foram 10 cotas de... Não chegou a dar esse valor, mas foram 10 cotas de 72 e alguma coisa, por exemplo. Então dá quase 900 mil, 800 mil. Mas quando as meninas foram lá na empresa, elas foram já apresentaram todos os segmentos ou não? Não, a gente foi na empresa para fazer assim. Ó, imagina que eles estavam num plano. Me lembro até hoje. Allianz, que fechou. Lembra? Que a Allianz deu um prazo ali pro cliente. E daí a gente fechou outra operadora por necessidade. Não foi nem oferta. Era necessidade. Ela já era carteira, aí vocês trocaram o plano de saúde deles. Exatamente. Então, ou seja, eu já tinha relacionamento com o cliente. Tá, beleza. Só que você tem que sempre inovar esse relacionamento. Certo. Não é só, manda um caderno, manda um vinho. Não é só isso. O que a gente fez? Pô, dessa vez, vamos fazer um evento? A gente propôs para a gerente, que é o nosso ponto focal. Ela conversou com um dos diretores, que é o dono. Falou, não, pode vir fazer um café da manhã aqui sem problema nenhum. Libero 3 horas de todo mundo. Os caras de TI, automação, os caras pausam o computador, cara. Senta lá. Legal. Pegou o auditório da empresa, levamos um cafezão, sei lá, 7h30, 8 horas da manhã. Eu tô falando isso sem ter ido, tá? Porque foi o nosso marketing, foi a Thalia, foi o nosso gestor, o Raul, foi a Vanusa, que eu disse minha mãe. Fizeram um café e falaram o quê? Gente, eu vou explicar como funciona o plano novo de vocês. Deixa eu mostrar como é que é o aplicativo. Assim, coisa que, cara, 90% dos corretores não fazem. Entendi. Ó, tá aqui, ó. Aqui é seu aplicativo. E aí eu falo 90 do cara que tá no esporte, porque o empresarial, obviamente, é obrigado a fazer isso, né? Não sei nem como o cara fechou a venda, né? Então, assim, o cara, ó, como é seu aplicativo?
como pede reembolso. Ó, nessa empresa, você não pode ir no hospital fazer exame e consulta. Aqui você vai na clínica. Hospital é só pronto-socorro. Cara, explica. Tem dúvida. No final, gente, obrigado. Eu só vou passar para vocês aqui os outros segmentos que a gente trabalha. E quem precisar, além da empresa, pode contar com a gente. Legal. QR Code na tela. Pronto. Aí o cara precisa... Nossa, eu preciso legal, de seguro viagem. Você acha que foi o cara lá que eu te falei, o gestor, ou a minha mãe que fez seguro viagem? Minha mãe nem sabe fazer o seguro viagem, pô. Ela nem sabe qual tela que entra. Mas você entendeu a lógica? Entendi. Só para colocar, por exemplo, esse aqui é um cliente que estava na carteira de vocês. Exato. Agora vamos pensar, ô Anderson, aí você me dá um feedback se faz sentido esse raciocínio, tá? Dentro da sua ótica. Vamos dizer, Anderson, que eu não tenho uma base de cliente. Tá. Eu comecei agora. É o tema do podcast. Eu começasse do zero. Sou um corretor. Só que eu quero atacar o tiro certo. Eu não quero ficar atacando um monte de cliente baixo ticket. Tá, beleza. Você acha que, por exemplo, eu me deslocar para eventos onde o meu público frequenta, aí eu crio um network. Por exemplo, o Anderson é um cara grande empresário. Cria um network e tal. E nesse network apareceu a oportunidade de cotar um seguro para você. Então, eu não foco só no saúde. Eu falo assim, não, posso focar tal. Eu criei um network, uma amizade com você tal. Peguei o seu zap neste evento. E aí, esse cara é o relacionamento, certo? Aí, esse relacionamento eu passo pro time. Aí, você acha que faz sentido neste... O cara deu abertura, por exemplo, para fazer uma cotação ou receber... Você acha que nessa tramitação faz sentido, por exemplo, cara, eu posso fazer um café da manhã na sua empresa aí? Nesse cenário acho difícil ter abertura, talvez. Certo. Aí, né? Eu acho difícil ter abertura, né? Aí, essa etapa, que é a prospecção, de correto. fato, aí eu enxergo de uma forma diferente, a gente executa de uma forma diferente. Tá. Né? No meu caso... E aí, assim, vamos lá. No meu caso, quando a gente já está falando de algo que já existe, já tem estrutura, eu apresento o que eu entrego. Eu nem apresento produto. Já começo por aí. Você apresenta como assim? Eu apresento a entrega da minha consultoria, que eu nem coloco o nome E3 Corretora, é E3 Consultoria. Né? Então, eu apresento a minha consultoria. O que eu vou entregar para você que outro corretor não vai? É a primeira coisa que eu faço. Tá. Consultoria. Consultoria. Isso eu acho que serve tanto para o cara estruturado ou não. Certo. É claro que se o cara não tem estrutura, não sei o que ele vai ter de apresentar. Material, ele vai ter material. Pô, como é que eu vou apresentar um sistema, por exemplo, que eu tenho desenvolvido pela E3 um portal de RH, por exemplo. Certo. Não tem como esse cara apresentar isso. Então aí, o nicho, talvez, e o perfil que você vai atingir de acordo com a estrutura que você tem, que você vai ter que escolher de forma correta. Entendi. Então assim, não adianta você... eu tô sozinho, tô começando, e eu vou lá na Contona. Não vai dar certo, você vai perder, pô. Porque o primeiro cara que chegar lá e falar assim, deixa eu mostrar o que eu tenho, e não o plano A, B, C e D. Cara, eu nunca mostro para Porte 2, 3, eu nunca mostro para esses nichos aí de empresas estruturadas produto, eu nunca mostro. Você nunca vai ver um logo de uma seguradora lá. Você mostra a solução que você leva. Eu mostro a fotinha dos meus funcionários, a minha. Falo, quem é o ponto focal, quem é o teu coordenador, quem é o B2B lá do marketing que faz comunicação com a tua empresa. Qual é o sistema que eu uso para você? Cara, coisa boba. Eu coloco A Tayla fez um negócio muito legal, cara, que é assim, na apresentação ela consegue colocar o WhatsApp trocando ideia com o cliente. Caraca. Então, quando as nossas apresentações agora, elas são via... Como que é o nome lá? Canva. Canva. Tem Canva. A gente tem, obviamente, usei Microsoft a vida inteira, né? Tem o PowerPoint lá, meu tá salvo lá. Mas assim, a gente faz e distribui para todas as plataformas. Mas eu não mando mais a apresentação, eu mando um link pro cara. Entendi. Daí o cara abre o link e aquele negócio vai evoluindo, né? Então imagina, isso eu tô falando apresentando ou não junto, né? Então, quando eu clico lá no botão para a próxima tela falando que, você vai ter um atendimento legal, um concierge, por exemplo, sei lá, um cara para cuidar das suas coisas. Certo. Né? A gente, obviamente, tem que usar uns nomes bonitos aí. O WhatsApp tá lá falando, oi, tudo bem? Tá, o que você precisa? Segunda via de boleto. Entende? Entendi. Então, assim... Você vende a consultoria mesmo à empresa. Aí o cara fala assim, vou te falar uma coisa que eu tenho praticado nos últimos tempos. Certo. Empresas, aí PJ, tá? Empresa PJ. Você me manda a cotação? Não. Fala uma coisa, leilão, cara. Não participo de leilão, Jefferson. Não, primeiro eu posso te apresentar o porquê você tem que decidir a corretora primeiro? Legal. Site Jefferson, não perde tempo, cara. Assim, eu já perdi muito tempo gerando cotação para parede. E eu aprendi isso lá na Microsoft, cara.
Chega um cara com um sisteminha lá, sei lá, tá? Não vou falar nome de sistema aqui pra não tomar nenhum processo, mas assim, pô, chega um cara com um sistema tal que custa 200 mil. Pô, você vai comparar com a Microsoft? Não dá. Não dá. Aí o cara pede cotação pra cair preço, entende? Então não faz sentido, cara. Assim, ó, deixa eu te explicar por que você tem que escolher a i3. Se a outra for melhor, faça com a outra. Só que esse processo tem que ser rápido. Senão, Certo. porque o grande lance é você perder energia, cara. É o que eu tava te falando de você cuidar de todos os perfis, todos os segmentos. Se você não consegue estruturar isso para que, por exemplo, se você tiver 10 oportunidades dessa, Correto. hoje, no dia de hoje, seja bem sincero, você acha que faz diferença, tá? Não estou falando de um negócio gigantesco, mas assim, você acha que faz diferença uma cotação de uma empresa de 50 vidas para você, para mim ou pro Leandro? Assim, tem diferença? Não. Cotação é Então, cotação. pra que cotação, cara? Legal. Você acha que a gente não tá vendendo errado? Eu concordo. E aí, onde entra o risco 2 aí, cara? Tá. Vou ser xingado agora. É o corretor que fica dando coisa. Por quê, Jefferson? Você deu cotação. Esse assunto é bom. Você deu cotação, certo? Correto. O que o cliente está olhando? Preço. Preço. Se o meu preço e o seu preço é igual, como é que a gente vai sair do outro lado? É isso que eu não gosto. Legal, legal. Essa aqui é um insight bom. Então, assim, com certeza, eu prefiro perder o cliente, que eu vou gastar energia, tempo e, no final das contas, dinheiro. Porque se eu for perder... Eu vou falar do jeito bonito, para não falar o jeito errado, tá? Se eu tiver que fazer deflator, sabe o que é deflator nas companhias? Vou dar um exemplo para você. Quando você pega um PJ, certo? Vamos imaginar, hipoteticamente, que a sua comissão vou chutar um número nada a ver aqui, tá? É 10. Pensa assim, ó, você vai ganhar 10 alguma coisa, 10 moedas. Sua comissão é 10 moedas. Certo. Aí você chega lá, o cliente fala, pô, não dá. Esquece a concorrência, né? Aí o cliente fala assim, pô, não dá, cara. Eu preciso de 3%, 5% aí pro meu budget. Não funciona. Empresa estruturada. Você chega pra companhia e fala assim, pô, faz um deflator, me dá 7 moedas e dá o desconto pro cliente. Isso é deflator. Entendi. Tá bom? Você brigar pelo desconto ali. Isso, só que você tá tirando do seu. Exato. Esse é o jeito certo. Que é o seguro alto tem muito disso, né? Mas aí é você que faz, né? Isso. O do saúde você não faz isso. Entendi. Tá? A saúde Entendi. você não faz isso. Alguns lugares fazem. É automático, eu tô falando. Você faz com a companhia, é acordo. Isso. Você liga lá, ô fulano, Flamengo. Você diminui a sua comissão e Pô, diminui minha comissão isso. aqui e eu vou dar um percentual de desconto. Isso que eu tô falando quando já tá no mínimo. Sabe? Você chegou no mínimo lá, Caraca. já tá no preço, você tira do seu bolso. Entendi. Agora, assim, imagina você tirando do seu bolso com um concorrente. Eu já tive a péssima experiência de viver isso, cara. Pensa assim, ó. Brigando. Eu tinha 15 moedas, o cara tinha 15. Aí ele tirou 2, aí é o cliente que faz leilão. Eu não quero isso mais, cara. Legal. Porque não é nem mais. Isso não é saudável no final das contas. Porque você vai ver o que vai acontecer nos próximos anos. Então você pega lá, o cara foi pra 12, aí eu tenho que ir pra 11. Quando eu vi, os dois estão ganhando o mínimo, pô, vendo 10 PME lá e pronto, resolvi o problema, não tenho dor de cabeça. Então eu acho que o corretor, cara, ele tem que tomar cuidado para não desvalorizar o serviço dele, a consultoria dele. Se você começa a fazer isso e deixa o cliente fazer leilão, sabe o que vai acontecer no ano que vem? É igual o corretor que dá dinheiro pro cliente, por exemplo. A gente sabe que tem, né? Então, assim, sabe o que vai acontecer no ano que vem? Se você deu algo, ele vai pedir de novo. Se você não deu, ele vai pedir pro outro. Exatamente. Agora, se eu vendi a consultoria, Jefferson, eu não tenho medo nenhum e já perdi conta, tá? Já perdi conta para essas grandes corretoras, né? Aon, People, posso falar o nome daqui, a DASA, a antiga DASA, que não é mais DASA. Já perdi, mas eu não tenho medo de perder porque o cara foi melhor que eu. Sim. Agora, por causa de leilão, porque o cliente se acostumou com um jeitinho, cara, não dá certo. É uma coisa que eu não acredito. Tá? Então eu não vou por esse caminho. Então a primeira coisa que eu faço, né, voltando na nossa primeira linha de raciocínio, é apresenta a empresa. Não importa se você tem uma ou duas pessoas, se você tem uma estrutura gigantesca. Apresenta a empresa. Não faz sentido para mim apresentar a cotação, cara. Não faz sentido. Entende? Não é automóvel. Entendi. Automóvel é bate-pronto, né? Mas automóvel, você clica, o cara tem que pedir para amanhã. Agora, o saúde é um assunto que Pô, você demora 6 meses para fechar uma venda. Correto. 60 dias para implantar. Certo. Você vai fazer cotação do dia para noite? Não, cara. O cara tem que entender o trabalho do corretor ali para essa estruturação. Isso aqui você tá falando no PJ. Você acha que serve isso pro PMEzinho?
Até pro cara lá que paga, vai, uns 5 a 10 mil reais. Aí não faz. Aí é puro relacionamento, cara. Puro relacionamento. Isso é um papo legal. Sabe quantos clientes, eu não sei nem o número, mas assim, sabe, eu não oferto esse tipo de produto e eu fecho todos os meses. Eu tô falando eu, Anderson, tá? Certo. Relacionamento. É o amiguinho da escola, das crianças, é o restaurante que você vai toda semana. E isso eu aprendi com meu pai, cara. Assim, meu pai, ele sentava no... Eu não faço oferta, mas eu aprendi com ele a me relacionar com as pessoas. Mas meu pai era cara de pau mesmo. Ele chegava no restaurante lá em Santo André. Vem cá, você tem plano de saúde? Caraca. Daí o garçom, não tenho. Pô, deixa eu falar com o seu gerente. E, cara, e assim ia, né? Eu não faço dessa forma, porque eu não sou esse cara de oferta, assim, cara de pau. Mas eu faço relacionamento. Então, pô, esteja em um grupo. Né? Igual a gente tem um grupo, né, de corretores, mas imagine outros grupos. Legal. Eu lembro do Orlando Ling falando dos Tanomoshi dele lá. Cara, crie grupos, crie relacionamento. Isso, pra mim, eu prefiro, cara, quando alguém me liga e fala assim, pô, cara, eu te conheço há tanto tempo. E, cara, eu preciso mudar o meu plano, ou preciso fazer o meu plano pra minha empresa aqui, porque agora meus funcionários precisam. Então, o cara não me chamou, não foi porque eu ofertei. Foi porque ele entende o branding que a gente entrega, a estruturação que a gente entrega, ou porque eu tô sempre falando disso dentro da roda. Então, pô, eu vendo consórcio, cara, eu brinquei dessa empresa aí, mas eu vendi sozinho lá 3 milhões e pouco de consórcio em outubro lá do ano passado, e eu não vendo consórcio. O que eu fiz? Peguei uma campanha que eu vi que era interessante, disparei lá no meu WhatsApp. Quem que você acha que fechou? Os meus amigos, pô. Caraca. O cara que, como eu disse, né, o pai do amiguinho da escola, o vizinho. Então, assim, cara, quando você vai criando esse relacionamento, é automático. É automático. Se você vende algo de qualidade, se você vende algo, obviamente, para um perfil, né, específico, isso tecnicamente é automático. Muito legal, muito legal. Anderson, vou passar aqui por uma pergunta que eu acho legal. Cara, você começou como CEO, então você saiu dessa parte que você trabalhava, prestava serviço. E qual que foi o seu maior desafio nessa carreira, essa transição de carreira para você? Cara, o que você achou? Para mim foi gestão de pessoas mesmo. Assim, durante esse processo aí, eu não fiz gerenciamento de pessoas, né? Entendi. Eu fui gerenciado, né? E, assim, eu aprendi muito, mas eu não tinha técnica. Talvez nem seja o melhor gestor de pessoas, né? Certo. Mas o meu desafio foi, cara, e agora? Eu chego num negócio que já existe. O meu associado ou teu funcionário que tem mais tempo do que eu, tecnicamente, de casa. Correto. Então, com 12 anos, eu tô há 8 de fato, na cadeira, né? Eu tenho um relacionamento ali da família, mas na cadeira eu tô há 8, 7 anos, alguma coisa assim. Então, eu tenho um cara que tem mais tempo do que eu. Certo. E aí, como que eu vou cuidar desse cara? Como que eu vou... Cara, aí você vira empresário, né? Sim. Financeiro. Porra, acabou de coisa, você sabe? Sim. Imposto, porra, eu nunca precisei mexer com imposto, fazer meu IR lá e acabou. Então, cara, o maior desafio foi ser empresário, cara. Foi mudar o meu status ali, sabe? Eu acho que esse foi o maior desafio. Eu tive que aprender muita coisa, cara. Até hoje eu tenho que aprender muita coisa, né? E continuar aprendendo, obviamente. Então, assim, você tem que aprender contabilidade. Você tem que aprender recurso humano. Você tem que entender de como funciona a CLT. Negócio complicadíssimo que a gente tem no país. Então, assim, cara, esse foi o maior desafio. Foi, de fato, entrar numa empresa que já existia e, de repente, pô, sou eu que tenho a empresa, sabe? Entendi. Esse foi o maior desafio que eu fiz. Porque eu não comecei do zero. Certo. Eu comecei do zero a minha técnica. Usar CRM, implementar um processo. Né? Criar processos. Isso eu comecei do zero. Agora, a empresa existia. Ela tinha um legado. Eu estou falando de 24 anos, né? Que a gente fez aqui na semana passada. Então, legal. Poxa, eu pego um negócio de, sei lá, vamos tirar 24 aí, 14, né? 16 anos atrás, né? 16 anos. Com 16 anos, não é uma coisinha. Existem pessoas ali. Né? Tem famílias aí envolvidas, né? Você falou, a gente tava batendo um papo e você falou que você é muito bom em estratégia, né? Aí quando você entrou na empresa com o seu know-how de conhecimento, o que você achou assim que você fez que gerou mais receita para a corretora? Tá, vou te falar uma coisa muito simples, eu fiz com a planilha.
Esse é bom. Esse é bom que dá pra qualquer um aplicar. Porra, mas no final das contas, até antes de falar disso, cara, sabe que eu gosto sempre de quebrar esse paradigma sobre CRM. Certo. CRM, cara, não é um sistema que faz tudo pra você. É um conceito. A tradução é gerenciamento do relacionamento com o seu cliente. Legal. Isso é CRM. Posso fazer isso com o caderno. É óbvio que você vai perder muito tempo. Tá? Então a tecnologia, ela na verdade junta tudo isso e te entrega, facilita a sua vida. Mas CRM é um conceito, cara. Então o que eu fiz? Todo esse aprendizado que eu tive de lidar com base, de lidar com relacionamento, o que eu fiz? A primeira coisa que eu peguei foi, beleza, eu entrei 18, sei lá, 17 para 18, eu quero todos os clientes daqui para trás. Todos, sem exceção. Certo. Ah, esse daqui era do cara que foi embora, pega. Ah, esse aqui é da fulana que saiu, abriu a corretora, mas ela cuida dos clientes. Mas o cliente é da corretora. Bora. Planilha. Planilhei. Certo. Quem vendeu, que plano tinha, quando entrou. Cara, eu tinha descobrido. Até hoje, Jefferson, eu arrisco a dizer que nós temos clientes que eu não sei quem é. Porque, pô, eu entrei num negócio de 16 anos que não tinha esse gerenciamento. Por quê? Porque cresceu e pá, vende. E, cara, coisa pra trás. Sei lá, centenas de clientes de vida, centenas de clientes daqui, de consignado, não sei. Então, o que acontece? Eu peguei essa planilha. Não vou mentir aqui, não. Eu não usei CRM sistema. Eu não usei nenhum sistema da Microsoft, a não ser o Excel. Eu peguei a planilha do Excel, segmentei ela e peguei o cara sênior aqui, ó. Fulano, Thiago, beleza, ó. Você vai pegar a carteira dessa ex-corretora que trabalhou aqui, desse ex aqui, desse cara. Tá aqui, 50 nomes. Tó. Tá mapeado já por data de renovação, quando o cara fechou o plano. Cara, você não tá entendendo. Estourou. Foi assim, 19. 20 eu fui reconhecido, 19 ganhei o Troféu Brasil de uma das seguradoras. Caraca, velho. 20, outra seguradora. 20, 21, 22. Por quê? Porque virou bola de neve. Quando eu vi, o cara não conseguia atender mais. Só na renovação. Cara, não é a renovação. Era no contato. Às vezes você ligava pro cara, o cara falava assim: ah, cara, é com vocês que eu tenho esse seguro aqui há 10 anos. Pô, mas eu tô pra fechar o dos funcionários. Cara, o cara ia fechar em outro lugar, cara. E era meu cliente. Entendi. Você entende? Aí o cara fala assim, e o seguro de vida? Aí entra isso, né? Você começa a falar de outras coisas. Mas eu tô falando só do saúde, cara. Peguei uma planilha gigante e falei assim, vamos ligar pro cliente. O cara fala, pô, não aguento mais, se ajuda. E a gente pegou no ano certo, né? Porque ali foi pandemia. A pandemia foi quando eu mais vendi. Eu também. Eu peguei pandemia e assim, não era a renovação em si, não era a dança das cadeiras. Era o cliente quebrando, cara. Era o cliente que não tinha muito o que fazer. E aí você tem que dar solução. A gente estava ali para isso. Né? E também teve cliente, quando eu vi, o cara tava com a defasagem de 70%, 60% do mercado. Aí você fazia, desculpa te cortar, você fazia assim, o cara pagava lá 10, certo. 120 mil no ano. Porra, o cara economizasse 20, quanto que ele economizou? 120 mil, um ano de plano. Você economiza 10, não, perdão. Você economiza 2, né? 12, o cara, 24, 30 mil de economia. Então, a gente foi em cima do quê? De fazer algo que a gente não fazia, a não ser no que não estava no círculo ali. O que estava no círculo você fazia, aqueles clientes próximos. Só que pensa, nesse período passaram-se vários corretores, vendedores dentro da empresa. E ficou lá. Tem cara que casou, a menina casou com, sei lá, com um indiano, foi pra Índia, pô. E cadê os clientes dela? Mas esses clientes era auto-ticket ou tinha tudo misturado? Cara, a gente sempre trabalhou um cliente muito... Eu chamo de padrão, né? Lá na corretora eu falo que é um cliente padrão, que é... Vamos falar em nomenclaturas aqui. Sabe aqueles planos que atende tudo menos Siri Einstein? Certo, Esse é meu cliente hoje. Legal. Tá? Eu só tenho esse perfil de cliente. É difícil eu ter um cliente mais baixo. Mas porque foi o perfil que a gente já tá com a vida inteira. Tá? E aí, quando eu falo que tem um executivo, é quando o cara tem aqueles planos que, enfim, tem abrangência em todos os hospitais, em todos os laboratórios. Então você tinha um ouro lá, tinha, a planilha no ouro. Só que tava indo pro ralo, cara. Esse era o lance. Entende? Então, assim, eu tinha um ouro, eu nem sabia. Porque, na verdade, eu tinha o ouro da carteira, beleza? Que é uma carteira de longo prazo, só que eu não trabalhava. Se eu fosse, eu não tinha como calcular isso e talvez eu nem consiga dos últimos anos. Mas com certeza o meu churn estava aumentando. Porque, pô, eu não tinha relacionamento, Jefferson. Às vezes o cara não tinha nem meu telefone. Por quê? Porque ele falava com alguém. E aí entra o CRM. A partir de agora, não.
Você pode falar com qualquer um aqui. Se o Anderson não estiver aqui amanhã, alguém vai conseguir gerenciar aquele negócio. Tá no CRM. Você vai conseguir falar com o cliente. Isso é legal. Entende? Isso é legal. Só que eu tinha só o quê? Uma planilha. Tinha coisa que eu tinha que chutar, cara. Ligava pro meu pai. Ô pai, quem é esse cara aqui? Putz. Pô, esse cara é fulano de tal. Caraca. Cara, pô. Era assim. Caraca. Até hoje eu tenho isso, cara. Olha que louco. Até hoje. Depois de 7, 8 anos eu tenho. Até hoje alguém liga lá. Liga no telefone fixo, que existe até hoje. Aham. É o mesmo telefone há 20 e tantos anos. O cara liga. Ah, cara, aqui em 2008 eu fiz um seguro. Caraca, velho. Caraca, meu. Só que a gente não tinha. Então, assim, o que mudou pra mim, o que fez a gente, tipo, mudar de patamar, né, principalmente no saúde, foi exatamente isso. Só relacionamento. Só que aí você se relaciona, o cliente que você fecha indica o fulano, o ciclano. E assim por diante. Então, esse foi a virada de chave, cara. Essa foi a primeira. Né, que foi assim, vou trabalhar o que é mais barato. O que era mais barato? Ligar pros meus clientes que já são meus, pô. A base. Bem, não é mais fácil você pegar e falar assim, oi, fulano, aqui é da E3 que atende a sua empresa. Pronto. O cara não vai desligar na sua cara. Ô Anderson, se você começar... Aí, no caso, você pegou uma base, certo? Mas pensa assim, ó, com o know-how de conhecimento que você tem hoje, você abriu uma corretora, mas você não tem nada. Tá. Como que você... com o seu conhecimento, o que você faria? Tá, bom. Que eu acho que é isso que a galera gosta, sabe? Claro. Então, mas aí, é o que eu falei, isso foi a primeira etapa, né? A segunda Aham. etapa Qual a segunda etapa? Vamos lá. cara, eu preciso de venda nova, certo? Certo. Não sei se funciona tanto estruturado ou não. Correto. Né? Tem que entrar. Mas se eu começasse hoje, a primeira coisa que eu ia fazer é aquilo que eu comentei lá atrás, traçar um perfil. Legal. Esse perfil, ô Jefferson, se eu sou, vamos lá, se eu sou um cara sozinho, tá? Certo. Só um cara sozinho. Se eu estou sozinho, né? Eu não tenho funcionário, eu não tenho estrutura, eu não tenho nada. Certo. Tá bom? Eu tenho que adequar esse perfil à minha realidade. Legal. Qual foi a história que eu te contei aqui no bastidor de quando eu comecei esse negócio? Eu fechei uma conta para a empresa que eu trabalhava no meu segmento de tecnologia. Legal. Certo? Certo. Cara, vai pro teu meio. Você joga bola? Então vai lá conversar com os caras que você joga bola. Eu duvido que você não ofertou muito para seus colegas amigos, lá de profissão. Os caras não dão muita prioridade, não, né? Mas assim, mas você ofertou. Polícia é doido. Você ofertou, né? Então assim, perfil. Primeira coisa que eu escolheria era um perfil. Legal. Segunda coisa, independentemente do teu tamanho, cara, tem muito corretor que eu acho que peca nisso. Identidade visual. Você Legal. tem que ter identidade. Tá? Eu não tô falando da sua roupa, não. Tô falando do seu Tá. cartão. Você tem que ter o teu, hoje em dia lá, sei lá, que seja o teu Instagram, qualquer coisa, um site, uma landing page que mostre a sua oferta. Que seja um folder, cara. Que você poste todo dia lá no seu status. Então, identificar esse perfil, fazer conexão com esse perfil, que é o que tem a ver com você. Pô, eu jogo tênis. Certo. Comecei com essa brincadeira há uns 2 anos atrás. Cara, eu já fiz cliente. Legal. Entende? Por quê? Pô, achei esse nicho, esse perfil. O que eu ataquei lá? Porra, peguei a galera que era autônoma lá e falei, cara, vamos fazer DIT. Sabe o que é DIT? Não. É diária de incapacidade temporária. É uma cobertura que tem no seguro de vida. Caraca. Então, pô, imagina o cara ganha... Igual o professor lá. O cara ganha, sei lá, 15 conto. Tô chutando, hein? Aham. Pelo amor de Deus, hein? O cara ganha 15 mil. Só que ele é autônomo. E se ele quebrar a perna, o que ele faz? Fica Vai sem perder, salário, porque né? ele recebe... Ele não vai dar aula. Vamos dar um exemplo. Aham. O DIT paga cobertura pra ele durante o período que ele ficar afastado por um acidente, por exemplo. Legal. Caiu da moto. Pô, eu vou na barbearia. Apesar de não ter cabelo, Aham. faço pelo menos a barba, certo? Certo. Vendo DIT, seguro de saúde pra todo mundo. Pode ir lá na 300 lá, barbearia, que você vai ver que a galera tem seguro. Então assim, cara, cria um perfil lá, por exemplo. Vou dar o exemplo que eu falei aqui do tênis e da barbearia. Pô, vou atacar um perfil, crio a minha identidade visual da minha empresa ou da minha persona, porque o cara pode ser só um corretor PF, né? Certo. E, cara, domina um produto. Se você dominar um produto, não é legal quando eu falo assim, porra, o DIT, porra, de área de incapacidade. Eu sei o que eu tô falando. Sim, legal. Domina o produto. E aí você vai ter que começar a ofertar, cara. Aí, como diz o meu amigo Girodo, gosto de usar muito as técnicas dele, não há venda que resista a 30 ligações. Sim. Todo dia você coloca a sua metinha lá, cara. Eu vou ligar e ofertar pra 30 pessoas. Você já viu como os caras da Prudential, MetLife vende? Não, nunca vi. Eles ligam, cara, é só isso que eles fazem. O cara liga o dia inteiro pra... Ele tem meta lá, cara, de vender, por exemplo, 12 propostas. Acho que é como o cara começa, tá? Posso estar errado aqui. Aham. Mas o cara tem meta pra vender 12 propostas no mês lá, por exemplo. Aí, não dorme enquanto ele não vender as 12, cara.
E aí, sabe o que ele faz? O que eu brinco, né? Eu falo lá na corretora que a gente tem o método Prudential. Que é, você fechou uma venda, você vai fazer o pós-venda, né? Que é o relacionamento ali. Correto. Ô Jefferson, tudo bem? Chegou a carteirinha? Não importa o tamanho, tá? Tá. Não importa o tamanho. Chegou a carteirinha? Chegou, cara. Tá. Até então o cara só acha que eu faço saúde. Ah, chegou a carteirinha, que legal. Você tem dúvida? Não, tá tudo bem. Seja o vendedor, seja o pós-venda estruturado, seja você sozinho. Liga pro cara, coloca lá na tua ferramenta, porra. Usa uma ferramenta de graça aí. Tem agendamento do Outlook, tem To-Do da Microsoft. Usa uma ferramenta para você saber que você tem que falar com esse cliente tal dia. Certo. Ah, beleza. Não, tá tudo perfeito. Cara, que bom. Liguei para você só para saber se estava tudo bem. E deixa eu te fazer 2 questionamentos. O primeiro, se você consegue me indicar alguém, você tem alguma recomendação de alguém que esteja na mesma situação que você estava? Primeira coisa que todo mundo tem que fazer, cara. O vendedor sênior que não faz isso, para mim, não é sênior. Certo. E a segunda, eu quero informar também que eu trabalho com A, B, C e D. Eu trabalho com seguro de vida, eu trabalho com seguro de viagem. Fale o que você domina. Acabou. Cara, das duas, uma. O cara vai falar assim pra você. Cara, obrigado. Ele não vai desligar na sua cara, porque você já fez o relacionamento. Certo. Obrigado. Legal, se precisar de alguma coisa, eu te chamo. Normalmente é isso que acontece. Mas é incrível. Parece que é igual oferta que aparece no Instagram. Cara, o vizinho do cara... Qualquer coisa que aconteça, tem um neuromarketing aí nessa jogada, né? O cara falou, putz, cara, acabei de fechar um seguro com o meu corretor, o cara é sensacional, inclusive, ele me falou que faz isso, isso e isso também. Putz. Cara, o que eu tenho de ligação ou de mensagem, Jefferson, que é assim, a minha amiga, às vezes eu nem sei quem é a amiga, me indicou, cara. Você pode ter certeza, foi porque a gente falou, porque a gente fez o pós-venda, porque eu faço relacionamento. Aí você faz a parte meio que de relacionamento e passa pro time. Na ocasião. Não. Então, depende do cara vem. Se eu vendi o saúde e o cara veio com saúde, eu vou fechar o saúde. Se o cara veio com um viagem, como por exemplo, eu falo, cara, legal, a minha especialista vai te chamar. Não, é isso que eu falei. Tipo, você tem que demandar. Demandar pro... É aquilo que eu falei. Se o cara fizer algo que tem uma energia maior de um produto com um ticket muito menor, ele vai gastar a mesma coisa. Ao mesmo tempo é praticamente o mesmo, né, cara? Então, é isso que eu falei. Então, voltando... Certo. Criaria lá minha identidade. Correto. Dominaria um produto, escolheria um perfil e, cara, seja planilha ou papel, CRM desde o início. Cadastro do cliente. Legal. O cara tem que ter o cadastro. Um CRM simples, cara, sei lá, um RD, um Pipe Drive. Você consegue evitar perda de lead. Você consegue evitar que você esqueça de chamar um cliente na renovação. Aquele cliente se ligou, imagina você sozinho. E o cara fala, não, eu só vou renovar em novembro, cara. Fala comigo só em novembro. Não coloca no CRM não pra você ver o que vai acontecer. Ou que seja na sua agenda, ou que seja na sua planilha. Você vai esquecer, cara. Você é sozinho. Só um complemento. Hoje você tá usando algum... Com essa IA aí, você tá usando alguma coisa ou só não? Você tem interesse em implantar? Porque entra nisso que a gente tá falando. Tem a base lá do CRM, às vezes tem um monte de cliente sendo... E eu acho que essa IA veio pra revolucionar, né? Cara, assim, a IA veio. Eu acho que ela tem um limite. Certo. Assim... quando a gente fala de coisas repetitivas, quando a gente fala de prazo, eu acho que a IA tá aí para isso. Correto. Mas a gente tem que tomar cuidado para não desumanizar o negócio. Certo. Né? Então, se o contato for da IA para o seu cliente, eu acho que a depender do perfil, você pode ter... Comunicação é uma coisa, assim, eu vou mandar um lembrete, vou mandar boas práticas, é uma coisa. Agora, se a IA tentar fazer o papel que o teu vendedor faz hoje, de ir lá, ligar... se comunicar, saber como é que o cara tá, ou ir no íntimo ali, né? Eu acho mais complicado. Não, mas eu digo mais para levantar oportunidade mesmo. Então, né? hoje... É um projeto que dentro do que você tá falando, eu tô pensando aqui. Eu queria saber mas no sentido opinião, de captar, né? Ou no sentido de dentro da sua base, por exemplo? Dentro da sua base, o exemplo. Tem uma base lá, de 50 mil clientes. Aí dentro daquela base, levantar oportunidade de saúde. Para eu não ter que investir mais em tráfego pago, no caso. Claro. Não, então, por exemplo, hoje... Faz sentido. Eu te falei, o que eu invisto de tráfego pago não é 5% do que eu invisto no restante. Entendi. Eu não tenho uma demanda e nem tenho resultados significativos com tráfego. Hoje eu uso, por exemplo, a própria Microsoft, que é o sistema que eu uso, não poderia ser diferente, ela já tem a IA dela, né? Legal. Ela já tem a Copilot lá conectada, né? Então eu já consigo ter previsibilidade, eu consigo, por exemplo, fazer um mapeamento de clientes que tiveram um aumento de vidas, por exemplo, num período, e eu fazer uma oferta de um outro produto. Então eu consigo fazer esse tipo de coisa já dentro do meu CRM. Isso já no meu CRM eu já consigo fazer.
É a sua vantagem perto do mercado. Porque quem tem isso? Ninguém tem isso, cara. Então, eu até acho... Eu não conheço uma corretora que tenha, por exemplo, o Microsoft, né? Certo. Com essas seguradoras. Sim. Vou lá no Mint, é Microsoft. Sim, em várias é Microsoft. Mas né? corretora mesmo É difícil. Porque normalmente, eu vou te explicar por que é difícil, né? Tem dois motivos. O primeiro é preço. Certo. Não é que eu pague por ele, é porque eu tomo a vantagem do século aí, né? Que Aham. desde 2012 eu tenho esse negócio. O segundo é que normalmente o corretor quer algo pronto. Então ele quer a vertical, né? Não existe vertical nessas grandes companhias. Você não vai lá na Microsoft ou na Salesforce e fala assim, me vê um CRM para corretor. Não existe isso. Por quê? Porque você tem que desenvolver o processo. Legal. Né? E aí eu acho que entra também, cara, independentemente do tamanho ali, enfim, do corretor, ele quer esse negócio pronto. Certo. Ele quer a mágica em 30 dias. Certo. E ele acha que o sistema vai fazer tudo. E na verdade, Jefferson, o CRM ou qualquer ferramenta, ela só vai funcionar se você tiver um processo bem definido. Show. Então, acho que esse é o grande erro. Hoje, o corretor ele erra em contratar sem saber o que ele quer corrigir. Certo. Então, o cara pode contratar RD, Pipe Drive, sei lá, quais outras ferramentas que tem no mercado, que tem e as que tem própria para corretor. Se você não souber o teu processo, ou o que você quer corrigir, ou o que você quer melhorar, não adianta. Então, essa era a diferença de quando eu trabalhava com tecnologia lá atrás e as grandes empresas contratavam CRM, é que essas empresas elas já sabiam o que elas queriam. Elas já sabiam quais eram os problemas. Então, quando você chegava numa... Sei lá, vou falar de uma empresa de pontos. Eu já trabalhei com uma empresa de pontos, tipo múltiplos, essas coisas assim, sabe? Uhum. Qual era o problema dessa pessoa, dessa empresa? Ela não conseguia atender a demanda de chamados. Certo? Pô, mas ela já sabia. Então, quando eu chegava nessa empresa, ela tinha um documento desse tamanho. Já falando qual era a dor, o que ela precisava e o que ia ajudar ela a fazer. E a gente pegava e jogava isso no sistema. Isso não é diferente com o corretor. Então, o primeiro exercício que o corretor tem que fazer, antes de ter um sistema, é colocar no papel, cara. Legal. Meu processo... Então, vamos lá. É saúde? Então, meu processo é... Eu prospecto, aí eu faço cotação, aí eu mando para implantação, aí de implantação vai para pós-venda. Isso aqui pode ser só eu, ou pode ter pessoas, e cada etapa dessa é assim, assim, assado. Cara, é o funil de vendas. Se o cara não tiver isso definido, pode contratar o CRM que você quiser. Você vai trocar todo dia. Você vai culpar o sistema. Agora a culpa é do sistema. Entendeu? Não, então, eu isso fico é um pensando assim, cara. mano, tem corretor que vai assistir isso aqui, cara, o cara vai ficar boiando. E aí é uma preocupação. Se o cara abrir uma empresa e ele não sabe nem o que é um processo, ele tem que voltar lá atrás, estudar. Não vai... É um erro que eu cometi, tá, Anderson? Eu peguei pessoas, botei dentro da corretora e falei, não, tenho leads, tenho clientes, cara, tem os corretores, vai dar resultado. Só que não é assim que funciona. Você tem que criar um processo, né? Então, mas aí, cara, assim, aí vamos lá. É interessante o que você falou. Você vai ficar boiando, né? Certo. Tem uma coisa que eu acho interessante que é assim, sei lá, 40, 70, 50 anos atrás, quem tinha conhecimento dominava tudo. Show. Certo? Exatamente. Se eu tivesse conhecimento, por exemplo, se eu soubesse o que era churn, CTA, CPL, se eu soubesse isso há 20 anos atrás, cara, quando eu tinha 16, 17 anos, pô, você é louco, sei lá. Eu seria, sei lá... Não tô falando de status, mas eu seria um gênio. Sim. Beleza? Sim, beleza. Se eu soubesse isso lá 30, 40 anos atrás, que a gente não tinha o que a gente tem hoje. Hoje, a gente tem informação. A gente tem conhecimento. Tá no Google, pô. Tá na IA. O que a gente não tem hoje? O que a gente não sabe hoje? Lidar com essa informação. Então, o que falta do corretor não é ele ficar boiando ou qualquer outro negócio nesse sentido. É o cara pesquisar, pô. Sim. Então, pô, processo. Tá, vamos lá. O que é processo? Como montar um processo para corretor? Caraca, não é impossível você... Legal. Não... Se você digitar isso aí, o próprio Google hoje já traz ali. Ele vai trazer os... Ele vai falar assim para você, tá bom, ó, funil de vendas é esse sugerido. Começa dali, cara. Legal. Já é um começo, né? Já é um ponto de partida. Aí, o erro que eu acho principal é quando você busca algo, uma vertical já, ou seja, o corretor fala assim, eu já tenho um CRM para corretor. Você concorda que tudo que eu falei aqui com você tem experiência no segmento? Certo. Não é diferente do que você faz?
e vice-versa. Assim, você entrega de uma forma, Correto. você tem um perfil de cliente diferente, Isso. o processo de venda com certeza é diferente do meu, com certeza, Provavelmente. tá bom? Às vezes tem gente que é venda mais agressiva, às vezes tem cara que é um prazo mais longo, tudo vai depender do perfil, uma série de coisas. É o cara achar que alguém sabe tudo, Sim. independentemente com a empresa, cara. Se uma empresa falasse pra você, o processo de venda do corretor tem que ser esse, tá errado. Ali pode ser um ponto de partida, mas você tem que criar o teu processo de venda. Exatamente. Lembra que eu te falei que eu não gosto de leilão? Tem Sim. gente que gosta. Então, se você gosta, cria um processo que faça leilão. Cria um processo que você fica gerando cotação igual maluco. Então, assim, eu acho que a gente também tem que dar valor para o que cada um tem de diferente. Legal. Então, começa eu não sei ainda como montar. Tá bom. Então, comece com o que tenha pronto, comece com um processo simples. Como eu falei aqui agora. Você vai lá, faz cotação, faz o contato, faz cotação, implanta e faz pós-venda. Começa com esses quatro módulos aí, por exemplo. Certo. E aí você vai customizando esse negócio na linha do tempo, cara. Pô, mas na minha implantação aqui, igual o meu caso, não é o vendedor que faz. O vendedor não pega nenhum documento. Legal. Não é o vendedor que manda, que entra no portal e clica em enviar. Que manda a DS lá, a declaração de saúde pro segurado. Não é. É uma outra área. Ah, mas eu não tenho outra área. Então, customize isso de uma forma que não tenha dor pro seu cliente. Porque eu acho que o grande desafio a gente tá falando de escala, aí o cara escala e não consegue atender. Sim. Porque acontece muito isso também. O cara coloca pra dentro de casa, mas o cara não tem estrutura mínima. Não Aí tem fica, estrutura. aí fica tendo muito churn, os povo tudo saindo da coisa. Exatamente. Isso pra mim é o pior, cara. Só tem uma métrica que eu olho todos os dias. Qual? Churn. Como que você vê esse churn? Assim, tecnicamente, no CRM lá, por exemplo, o meu CRM é um processo diferente do seu. Certo. Mas aonde que você faz uma métrica pra você olhar todo dia e falar, putz, tá saindo? Tá. No pós-venda. Tá, vamos lá. A primeira coisa eu tenho o processo todo mapeado, né? Correto. Então, desde a entrada à saída. Beleza. Então, o cliente meu, ele entra como um cliente em potencial. Beleza. Eu qualifico ele se transforma em uma oportunidade. Certo. E dessa oportunidade, ele vira uma conta, se for uma empresa, e um contato obrigatoriamente, ou somente um contato se ele for uma pessoa física. Tá certo. bom? Então, assim, quando eu tenho essa estruturação aqui, toda a jornada desse cliente está mapeada. Então, se ele movimentou, tá lá. Excluiu gente, tá lá. Se ele pediu cancelamento, tá lá. Opa, churn. Pediu cancelamento e não fez nova venda? Aí chega um KPI pra você, no caso. Exatamente. Aí você planilha em... Você pega esse planilha ou tem dashboard? Isso já tem dashboard. Legal. Então, assim... A tecnologia, que é o seu know-how de conhecimento. É isso. Então, assim, no meu caso, ele é uma métrica até que tranquila, porque eu não tenho muito churn mesmo. É baixo, mas é o que eu me preocupo. Assim, se eu perder uma venda hoje, Jefferson, não importa o valor, eu vou dormir. Agora, se chegar uma cartinha de pedido de transferência de corretagem, cara, você vai ver um cara nervoso. Porque eu não aceito isso, cara, não faz sentido. Se eu tenho tudo para entregar algo bom, aí, óbvio, eu tenho que entender o que aconteceu. É o meu primo virou corretor, tá bom, aceita. Agora, não dá para aceitar isso quando você tem processo sistema. Né? Então, o que eu faço? Além do churn, o que eu olho, eu falei, essa daqui é a que eu olho para não ficar chateado. Mas o que eu vivo e respiro todos os dias é previsibilidade, cara. Então, eu abro lá meu mapa todo dia e vejo quantas oportunidades eu tenho aberto, quantas da seguradora A, B, C, D, qual é a data estimada de fechamento. Eu já sei, nós estamos em junho. Certo. Julho, agosto, até setembro, eu sei tudo que vai acontecer dentro da empresa. Todas as apólices, todas as oportunidades que estão em aberta, que já tem o boleto emitido, que está esperando cancelamento, ou que está em fase de implantação, ou está a análise da seguradora, qual o motivo da recusa. Eu já sei tudo isso. 3 meses para frente eu sei. Legal. Então, me dá previsibilidade para 2 coisas. Tem relacionamento que eu tenho que fazer com as companhias, certo? Correto. Vamos falar principalmente da que eu atuo dentro da rede bancária. Correto. Cara, é todo dia uma ligação. E aí? Bate a meta, não bate a meta? Tem proposta para entrar? Então, cara, eu consigo mapear. Eu consigo olhar e falar, dessa região vai sair tanto, dessa região a previsão é essa. O meu pipeline, né, que todo mundo gosta de falar, eu tenho isso mapeado 3 meses para frente, que é normalmente o período que eu tenho. Normalmente uma negociação nossa vai de 30 a 90 dias. Certo. Então, a previsibilidade é o que eu olho todos os dias. E aí, a segunda coisa que é importante, o que eu na verdade olho tá bom, tenho previsibilidade. Você começa a crescer, você contrata, seu espaço é maior,
Você investe em lead, em marketing, em Sim, tecnologia. Sim. Então você precisa começar a subir ou pelo menos manter o platôzinho ali da sua carteira ou do seu número de vendas, né? Correto. Se eu olho daqui 3 meses e não está na média esperada, porque eu tenho lá, né? A minha expectativa é, vamos supor, vou chutar um número, 100 mil. Certo. Se está em 50 há 3 meses atrás, tá bom, ainda dá para chegar. Agora, se o mês que vem, que é 30 dias, eu tô abaixo, opa, tem alguma coisa errada. E aí eu não tô com medo desse mês, eu tô com medo dos próximos. Então aí é hora de buscar novas portas. Ir atrás de captação. Aí eu vou lá e chuto um pouquinho de grana no tráfego pago. Entendi. Ou eu vou lá e saio ligando, porque eu também sou assim. Eu pego e falo, porra, parou, é minha hora de vender. Vamos Muito vender. legal isso aí. Então assim, ter previsibilidade, cara, pra mim é um negócio que mudou a minha vida. Sabe o que é interessante? Quando eu comecei, eu tinha um post-it colado na minha tela. Assim. Eu gosto de sempre trabalhar 2 telas, né? Certo, legal. Eu tenho uma segunda tela, eu tenho a minha máquina. E aí, eu colei um post-it do número que tinha 1 ano antes de eu entrar. Caraca. Então, assim, eu peguei, fiz a soma de tudo, planilhas. Peguei a planilha lá, liguei pro meu financeiro e falei assim, eu quero tudo que vendeu de saúde. Nesse caso, era saúde só. E aí, eu coloquei um número naquele post-it. Cara, aí é o lance que eu falei do hábito. Todos os dias eu olhava para aquele post-it, cara. Todos os dias eu falava, cara, eu tenho que chegar nesse número, eu tenho que chegar nesse número. Por quê? No começo eu precisava provar para mim, para minha família, para todo mundo que o que eu fiz ia dar certo, pô. Pô, saiu, caraca, eu larguei de um negócio super promissor. Caraca, saí de... Pô, podia estar trabalhando em qualquer lugar do mundo, cara, como os meus amigos estão. E aí eu falei, cara, eu olhava para aquele post-it. Aí passava o primeiro mês... E eu trabalhava. Por quê? Enquanto eu não chegasse perto daquele post-it, foi o primeiro gráfico que eu fiz no meu CRM. Legal. Foi quanto eu quero, onde eu estou. Cara, eu olhava para aquele post-it e falava, vou chegar nesse número, vou chegar nesse número. Enfim, de lá para cá, eu nunca fiquei abaixo do post-it que eu colei todos os anos. Então esse foi o lance. E não foi o post-it. Foi o fato de previsibilidade. Porque, cara, se você trabalhar assim, ó, vou trabalhar hoje, vamos ver o que dá. É ruim. Você não vai vender, cara. Aí quando chegar dezembro, não vai ser legal. Então o que eu olho tá. Se eu divido isso em 12, eu divido no trimestre. Como é que eu vou. O que eu preciso fazer? Ou qual a energia que eu vou colocar? Porque também tem o contrário, tá, Jefferson? A gente trabalha pra caramba, tem uma hora que a gente tem que dar uma. Assim, calma. Agora deixa eu olhar aqui, deixa eu ver se o que eu tô fazendo tá certo. Deixa eu ver se tudo isso que eu tô ofertando eu vou conseguir atender a demanda. Tem isso? Certo. Só que aí, se você tá com o teu target aqui, eu sou assim, cara. Quando eu chego aqui, aí eu dou uma... Não é que eu paro de vender, mas eu falo, opa, hora de olhar para os lados. Olha de investir no marketing. Olha de investir na tecnologia. Entendi. Você entendeu? Porque assim, não dá só para crescer. Por isso que eu falo que eu tenho medo do crescimento numa velocidade muito grande. Porque se você fala assim, eu não tenho limites. É legal vender muito. Eu também quero vender muito. Sim. Mas se você fizer isso sem estruturar, o tombo é maior, cara. O meu medo é o tombo. O meu medo é, caramba, vendi muito lá e amanhã vendi errado, tomo um processo. Vendi errado. Eu não tenho reclame aqui, cara, 24 anos. Não tenho um processo, não tenho nenhum problema. Nunca tivemos, né? Eu não tenho na minha gestão, mas nunca teve na corretora. Então, eu prezo muito por isso. Então, criar esses KPIs aí, como você disse, sim, né? Criar usar as métricas, os indicadores, é fundamental. Não precisa saber de tudo, cara. Cria o seu. Então, fala assim, onde eu quero chegar e quanto eu tenho que vender por mês para chegar? Se no primeiro mês você não atingiu, cara, no mês que vem você tem que trabalhar dobrado. Trabalhar dobrado é no sentido de se especializar, entender onde você está errando, muda o canal. Por isso que eu falo, eu não sou o cara do tráfego pago, isso é legal. Mas eu tô lá. Entende? Eu não tenho a especialidade que você tem, por exemplo, do tráfego pago, mas eu tô lá, cara. Porque certo. Eu sei que se apertar é um dos caminhos que eu posso seguir, entendeu? Sim. Eu acho que eu ouvi isso aí hoje, ouvi no podcast Flávio Augusto. Ele falou assim, o grande gestor ele tem que sair um pouco do operacional e ir pro estratégico. Por quê? Uma coisa que eu acho que todo dia tem que olhar também, e eu olho, cara, eu tenho um canal, beleza. Ou é relacionamento, ou é tráfego. Cara, mas será que tem outras oportunidades? É isso. E o que você falou eu acho muito legal, porque assim,
Eu acho que o corretor ele tem que ter... Não só o corretor, eu acho que o empresário tem que saber. Cara, eu quero trazer uma empresa grande, mas será que eu vou comportar? Porque assim, é muito legal, você vai receber o comissionamento daquela empresa. Só que o suporte que você vai dar naquela empresa vai te limitar a vender mais. É isso. É isso. E aí você tem que fazer uma escolha. Aí são escolhas. Ou eu vou pro PJ 100%, ou o PJ ele vira complemento de um PME. É isso aí. Porque se você só ficar no PJ, cara, eu penso hoje, eu penso muito no meu vendedor. O PJ ele é um fluxo mais demorado da implantação. O processo de venda é longo, né? O processo de tempo é longo. O que eu penso hoje, Jonas, não sei se tá... Eu não quero PME baixo ticket, porque pra mim é igual você falou, trabalhar muito e no final, se você Mas ele é necessário numa linha do tempo. Em um momento você faz ele. Não, se você, por exemplo, tiver, igual você falou, eu achei interessante. Você pegar a sua base lá, você trabalhar igual o baixo ticket, poxa, não por custo de aquisição 0. Você vai ter lá o esforço, que aí você falou um negócio. Cara, se eu colocar um júnior pra, de repente, fazer uma coisa, um ticket mais baixo, até um papo que a gente teve, pô, super faz sentido. Você treina, e você treina, né? E você treina o cara. Isso, o cara vai se tornar um sênior, ainda tá treinando o cara. Só que essa linha, aí volta o que a gente falou, energia e tempo, né? Cara, isso eu acho que é o grande desafio, né? Não é fácil chegar nessa conclusão, né? Por isso que assim, para começa com o que tem. Certo. E mesmo para começar, você tem que traçar um perfil. É óbvio que quando você começa, ô Jefferson, se o cara te ligar e falar assim, você faz um segurinho de R$5 aí do pet, cara vai fazer, e tem que fazer, cara, é ali que você aprende. Uhum. Mas às vezes as pessoas confundem você segmentar como se fosse, sei lá, uma soberba, né? O cara não é que você não quer atender, você vai atender todo mundo. Certo. Só que se você é sozinho, vamos pensar, né, no caso do cara que começa sozinho, o cara que quer a dica para começar sozinho. Não tem como você atender tudo, cara. Então não é que você não vai dar atenção. Você vai, quando ela vier... uma coisa é a oportunidade chegar até você, Jefferson. A outra é você fazer oferta. Legal. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. E isso que você falou de canal, cara, eu faço essa brincadeira lá no escritório. Às vezes eu falo assim, cara, vendem aí que o meu papel é abrir portas, é criar novas oportunidades. Legal. É isso que eu faço todos os dias, cara. Legal. É óbvio que tem hora que eu tenho que parar e, bateu na minha porta, Jefferson, uma super conta. Eu tenho que ir lá, cara. Porque o papel do CEO é tudo isso aí também. Né? O cara tem que ir lá, tem que operacionalizar, o cara tem que demandar bastante, tá? Só que, bateu uma oportunidade, eu tenho gap para atender. Agora, você imagina se eu atendesse todos os PMEs. Não ia ter. Então eu tenho gap para atender. Só que é o que eu te falei, quando eu chego naquele platô ali, cara, agora eu preciso abrir oportunidade. Eu preciso olhar, e aí fica aqui eu sei que tem um público muito grande de saúde aqui, né? Mas, vai assim, vir o pessoal todo. Tem outros produtos, cara. Legal. Tem outros produtos que, assim, se você olhar... E aí, qual que é legal? Quando você vai começar, não dá pra começar com tudo, certo? Correto. Mas você nem tem carteira. Nem tem como. Na hora que você chega numa estruturação em que é automático, né? Automático se você usa tráfego, o tráfego você sabe quanto cai, você já sabe seu CPL, você sabe seu CPA, você sabe tudo isso, você sabe quem vai atender, quanto um cara tem que vender, quantas ligações ou quantos WhatsApp o cara tem que responder. É automático, já está automático. Seu processo está automático, você só gerencia. Tá? Correto. Quando você chegou no automático, o que eu acho interessante para quem está nesse segmento aí, seja o cara pequeno, médio, ou até o cara... Tem cara grande aí, cara que só trabalha saúde, por exemplo. Ou o cara grande que só trabalha vida. Quando você olha para o lado, é igual a história do aprender outro idioma. Você já viu? Isso é estudo, tá? Uhum. O cara que tem, por exemplo, mais de um idioma, o terceiro, o quarto, o quinto, ele faz em 1/5 do tempo. Caraca, meu. Isso é estudo. Então, assim, por exemplo, você fala português e aprendeu inglês. Correto. Para você aprender francês e alemão, cara, é muito mais rápido que o tempo que você demorou para aprender inglês. Porque teu cérebro foi te ensinando a como aprender. É muito louco isso. Sim. Tá? Então, isso é um estudo, não sei desde que é, mas eu posso mandar depois compartilhar contigo. Só que onde eu queria chegar, qual é a analogia disso? Você vende bem saúde, você tem processo, você tem CRM, você tem time bom. Coloca outro produto. Sabe qual é a minha meta para 2030? Qual? A gente tem carteira pra caramba. Nenhum cliente meu pode ter um produto. Tem que ter no mínimo 2. Legal. Não é impossível. Não é impossível, cara. Então, assim, quando você vira a chave para uma outra possibilidade, sem pressão, muita dor, tudo que vier é lucro, cara. Então pensa assim, você tem uma carteira, você trabalha saúde, você sabe como vender. Certo. Você sabe como gerenciar pessoas. Você chegou nesse patamar já, por exemplo. Uhum. Você tem uma equipe já. Correto. Cara, abre um leque.
Não, por que você tem que contratar só de um produto? Por que você contratar gente, eu digo? Aham. Por que você tem 10 caras lá para vender saúde? Não, tenho 8, eu vou colocar 2 para vender o vida. Começa com os estagiários lá, eles são bons pra caramba. Coloca 2 para vender vida, pra você ver o que vai acontecer. Ah, a conta não vai fechar. Calma. É aí que tá o negócio. Você tem que fazer quando você tá estruturado. Você tá estruturado? É porque aí você trabalha o LTV, no caso. É isso. É isso? Você vai no longo prazo, cara. Pô, coloca lá e trabalha o longo prazo. Tem produto, o saúde, ele é bom pra caramba. Tá bom? Aham. Só que tem produto que não é agenciamento, cara. É carteira, é longo prazo. Eu tô falando de produtos pra você ficar 3, 4 anos aí sem ver dinheiro. Só que o processo é longo. Vou te dar um exemplo. Certo. No Brasil hoje, do jeito que tá, né? Porque não era assim, a gente mudou bastante essa questão da saúde suplementar. Quanto tempo hoje você acha que um cliente PMEzinho, tá bom? Não é cliente grande, fica numa apólice hoje? Na mesma seguradora. Eu acho que hoje... Seja sincero. Cara, eu acho que 1 a 2 anos. Então, é pouco. É pouco. Ó, eu tenho um dado de uma seguradora, isso eu tô falando de clientes PJ. Certo. Que um cliente fica, em média, lá nessa seguradora, que não é a melhor no sentido de produto, mas é uma seguradora grande, 8 anos. PJ. Certo. Se o PJ, o cara que tem 100, 200, 300 mil vidas, fica 8 anos em média, por que o PMEzinho vai ficar mais? Não vai, ele vai ficar 2 mesmo. Ele vai ficar no máximo 36 meses. Não, os caras tá colocando 2 porque agora os caras tá colocando fidelização. Exatamente. Os caras é ligeiro, né? Aí eu te pergunto, se eu fechar um seguro de vida pra você, correto. Você é meu amigo, ou melhor, amigo não, mas você é um cara que confia no meu trabalho. Você fala, o Anderson manja pra caramba de vida. Eu nem sabia o que era a DIT, cara. Ele, colocou isso na minha cabeça e eu preciso disso. E se amanhã eu não consigo vir trabalhar, a corretora depende de mim, sei lá. Tô dando um exemplo. Certo. Se eu vender um seguro de vida pra você hoje, pra você pagar lá, e você pode, isso tá dentro do teu budget ali tranquilo, você vai pagar lá R$1.000 por mês, por exemplo. Você vai cancelar? Quando você tiver 60, 50 anos, já não vai, cara. Não vai. É diferente o produto. Olha só. Baixa o ticket, não vai mexer no meu bolso. Aí, você quer pensar no massificado, então? Hoje você contrata um produto por R$ 49,90, com médico na tela, assistência residencial, 200 mil de seguro de vida de morte acidental, invalidez permanente e blá, blá, blá. Cara, caraca. Fala pra mim, ó. Esses dias aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava no escritório, e daí meu financeiro me ligou e falou assim, cara, tem um lançamento aí na conta errado. Como assim? Pô, cai um dinheiro de vida e previdência aí. A gente não pratica vida e previdência nessa conta e nem muito menos nessa corretora. E olha. Peguei o relatório. 120 páginas de relatório. Falei, cara, fizeram errado, acreditaram errado o dinheiro. Caraca. Sabe o que era? Na época do meu pai, ele tinha vendido seguro de vida que paga comissão de 5 em 5 anos. Um dos exemplos, olha isso, um dos exemplos que eu vou te dar. Eu peguei e fui abrindo aí descobri que era certo, eu acho que estava preocupado de ser um erro. Um dos clientes começou lá em 2008. Não, 8? Não lembro. 8, 10, 9, alguma coisa assim. 2008 certo. A 2010. Um dos clientes começou a pagar R$30 por mês. Sabe quanto ele paga hoje? 300. E ele não cancelou o plano, cara. Então olha só o potencial que você tem num produto de LTV. Se for somar tudo isso, o percentual a longo time... Não, assim, é pouco até. Porque não, o cara tá falando de quase 10 anos, né? Sim. Mais de 10 anos, pô. Mas o problema... A questão, mais de 10 anos, na verdade. Vamos ver se eu tô no raciocínio. Mas o problema é a dificuldade, que é fácil vender um produto desse, e o time do LTV desse cliente dentro da sua carteira. Não, sim, mas assim, ó, a gente tá pensando numa estruturação, tá? Vamos pegar um exemplo de o cara que vai começar sozinho, tá bom? Uhum. Se o cara hoje fizer um exercício, ele fala assim, eu vou vender R$1.000, ele não tem nada, esse cara não ganha dinheiro nenhum, tá bom? Só que ele consegue viver ali, tá bom? De alguma forma. Se ele fizer um exercício e falar assim, eu vou vender R$1.000 de seguro de vida, e vamos colocar o padrão ali, o cara vai ganhar, sei lá, 30% daquilo ali. Fechado? Fechado. Se ele vender o primeiro mês, quanto que ele ganha? R$300. Correto. Certo? No próximo mês, se ele vendeu 1.000, quanto que ele ganhou? 600. 300 do mês passado, mais 300 desse mês. Certo. Vamos chegar no final do ano. Ele vendeu 10, 12, quanto que ele ganhou? 3.600. Ele já tem um salário de R$3.600. Caraca. Um cara sozinho.
Na vida. No vida. Tá, aí vamos fazer uma... E se fosse para a empresa, para a corretora fazer sentido, ter uma pessoa dessa? Então, aí na corretora você tem que trabalhar ao longo prazo. Assim como esse cara teve que trabalhar. Só que a proporção só muda, cara. A proporção no final das contas. Legal. Entende? É óbvio que na corretora você tem riscos, né? Se você não vende, você não tem que pagar salário para ninguém sozinho. Sim, sim. Se você é corretora, você tem riscos. Sim. Né? Só que aí, por isso que eu disse, quando você tem algo... Assim, ó, imagina o seguinte, a gente estava dando um exemplo em que você tem uma estrutura, você já tem carteira e você está no automático. Beleza. Aí virar essa chave aqui é investimento. Legal, show. É que eu acho que esse é o grande problema, o Jefferson. Eu converso com muitas pessoas sobre essa questão de ir para outros produtos e as pessoas falam assim, pô, mas aí eu vou ganhar, hipoteticamente, tá? Eu vou faturar 10, mas eu tenho que pagar 11, 12. Tá bom, então vamos fazer uma conta. Se você pegar esse 11, 12, você faturou 10, significa que você passou R$2.000 aí, certo? Faz 2 vezes 12. Deu 24 mil de investimento, certo? Pega esses 24 mil e coloca no banco, então. Fica lá no investimento lá. Deixa que eu faço. Porque, aí porque quando não eu faz falo... cálculo, aí quando aí, então, é conta, velho. Aí a hora que você faz a conta do 24º mês, é o cara... Ah, mas aí é bom, né? Eu falo, então. Então, o lance é fazer conta. O problema que eu acho... Eu tive esse problema. De como mentalidade de corretor, é que a gente pensa muito em comissão. É normal. O corretor, ele vive de comissão. Só que quando você pensa só na comissão assim, tenho que receber 10, pagar todos os meus custos e sobrar 1.000, tá errado. Quando você tá investindo, tá errado. Certo. Quando você tá começando, é o certo. É o certo. Então assim, ó, eu tô começando. É o DREzão lá. Eu tô começando. Meu DRE, pô, eu tenho que pegar, vender 10 e tem que sobrar 2.000 para eu pagar minhas contas. Certo. Fechado? Agora, depois que você tá investindo, cara, essa é só a mentalidade. O mindset ali para mim é... Opa, eu não tô mais vendendo para ganhar comissão. Eu estou vendendo para investir. Então, imagina lá, o cara fez uma grana lá, certo? Pegou no final do ano lá, ele pegou o lucro dele. Você tem duas opções. Vai investir, vai comprar o carro novo, a casa nova, ou você vai investir no seu negócio? O corretor o quê? O carro? Porra, eu gosto de carro pra caramba, mas enfim, esse é outro assunto. Mas assim... O cara tem essa opção. Certo. Cara, todo cara que eu falo, o que eu tô falando, é o cara que tem o potencial mesmo. É que ele não pensa como investimento, ele pensa como corretor. Legal. E quando chegar nesse momento, eu acho que a ideia é você pensar como investidor. Então faz uma conta simples. Vamos pegar aí. A nossa taxa Selic tá quanto? 14,75, sei lá. Pega os... Eu chutei 24, tá? Mas cada um faça com o seu número aí. Pega lá, 100 mil. Quanto você vai ganhar? Pô, você ganhou 14 mil e pouco. Beleza? Beleza. Será que se você vender o seguro de vida todo mês, se apertando ali, pagando só a operação... Cara, se você fechar a operação... Olha só que louco. Imagina que você faça a operação durante 12 meses. Você é um cara que não quer muito. Certo. Você faz a operação de 12 meses, certo? Certo. Aí você encerra ela. O que vai acontecer com a comissão? Vai embora junto com o funcionário? Não, vai prosseguir. Pronto. Entende o raciocínio. Entendeu? Caraca, então assim, legal. cara, o problema é que ninguém faz conta. O problema é o imediatismo. Eu quero vender pra ganhar comissão hoje. O corretor mesmo, a estrutura corretora. Não tô falando da pessoa física, tá? Não tô falando do Anderson. Tô falando a estrutura corretora, ela tem que pensar na corretagem, na linha do tempo. Porra, pensa assim, fiz tudo. Trabalhei, e aí, sei lá, parou a operação. Seu dinheiro tá lá, não deu exemplo agora de 5 anos atrás. Sim. 5 não, de 12 anos atrás, 15 anos atrás. Caraca, deu uma mentoria, hein, Anderson? Aqui, meu. Cara, não. Deu uma mentoria aqui top. Quem pegou, pegou. Anderson, a gente tá. Cara, falta 5 minutos pra terminar o podcast. Nem passa assim, ó, voando, cara. Dava pra falar muito mais, né? Muito. Se deixasse, cara, até às 10 horas tá conversando aqui. Legal. E eu gosto de fazer uma pergunta. Se o Anderson, vamos lá, Anderson, pudesse voltar ao passado, com 18 anos, com o conhecimento que você tem hoje. Só que é o seguinte, você vai mandar só uma mensagem pro Anderson. Tá. Então, você vai ter que mandar uma mensagem pro Anderson pra ele poder fazer menos erros, né? Pra cometer menos erros? Pra o cara deslanchar. Aí você vai mandar essa mensagem agora pra ele. Qual tipo de mensagem você mandaria pro Anderson com 18 anos pra que ele pudesse desenvolver aí a carreira profissional melhor ou a própria vida dele melhor? Então são 20 anos, né?
20 anos atrás. Pô, legal. Caraca, que difícil, hein? Difícil pra caramba. Mas, cara, eu acho que assim... a mensagem que eu enviaria pro Anderson lá com 18 anos era criar ainda mais conexões, cara. Eu acho que foi o que mudou o Anderson de 10 anos atrás, ou 8 anos atrás, tá? Mas se eu fizesse isso com 18 anos, a gente estaria falando de outra experiência aí, com certeza. Então, conexões, cara. Eu aprendi, eu demorei para aprender isso, aprendi isso com a tecnologia em si, né? Com algumas áreas que eu participei. Mas criar conexões, desde sempre. Então, eu estaria em todos os lugares. Eu investiria o meu tempo em me conectar com processos, com pessoas, com tecnologia, no caso, né? A ideia era estar sempre me conectando com coisas novas, né? E não o cabresto ali, né? Olhando só para uma direção. Então, acho que esse seria um recado aí pro Anderson. Não, top. Cara, obrigado por você ter vindo aqui, obrigado cara. Você, cara. De verdade, foi uma mentoria. Foi rápido, hein? Pô, rapidão. Cara, foi muito legal. Eu gostei bastante. Cara, nem usei o script aqui porque foi top. Sinceramente, legal. Feedback. E, cara, como o pessoal vai querer ir atrás de você? Qual que é a sua rede social aí? Pra passar pro pessoal aí, ó. Bom, é o anderson.souza.e3. Tá? É o meu @, lá do Instagram. Beleza. Pessoal, você acredita? Tem galera que tá assistindo até agora e não se inscreveu, cara. Não, então... Pô, vamos se inscrever. Por favor aí, cara, se inscreve no canal, dá aquele curtir ali que valeu. O conteúdo aí foi entregue... Cara, queria eu ter aberto a corretora e ter esse conteúdo que você passou. Legal. Quem pegou... É assim, também o conteúdo que a gente coloca aqui, Anderson, não adianta o cara escutar e não colocar em prática. Sim, tem que pesquisar também, né? Hoje o Anderson aqui passou vários insights, então aproveita. Beleza? Mas obrigadão. Cara, tô encerrando aqui o podcast. Vai estar também disponível no Spotify para vocês escutarem enquanto tá fazendo um treino. Beleza? Então, obrigadão, Anderson. E estamos encerrando por aqui. Abraço aí, galera. Valeu, galera. Falou, tchau, Obrigado. tchau.